MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Brasil! Você não perde um grito de gol. O árbitro confirma! E a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade, é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Companhia Atlética. No mês das mães, presenteie quem mais você ama com saúde e bem-estar. Barbacoa, muito além da carne. Precisando realizar seus exames laboratoriais? Visite o Laboratório Sabin, www.sabin.com.br. Guarani e Náutico. Apresentação Marco Guarizo. Olá, muito boa noite, são 9h02, está no ar o Futebol CBN, o último jogo antes do derby. Daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, a bola rola no Estádio dos Aflitos, no Recife, Pernambuco, para Náutico e Guarani. Você vai acompanhar a transmissão aqui na CBN Campinas em 99,1 FM, também pelo portal cbncampinas.com.br. Nós estamos no aplicativo da CBN Campinas, também em áudio e em vídeo, as imagens direto da nossa cabine no YouTube, o YouTube da CBN Campinas. Já estamos com a transmissão no YouTube, você entra lá para acompanhar, vai deixando a sua mensagem pra gente. A partida entre Náutico e Guarani terá a narração de Carlos Cabela, comentários de Carlão de Freitas e reportagens de Rafael Pio. Aqui na CBN Campinas você não perde nenhum detalhe. E já vamos girar a equipe do Futebol CBN Campinas, começando com o primeiro destaque do Bugre. Alô, boa noite, Rafael Pio. Boa noite, Guarizo. Boa noite a todos curtindo o futebol da CBN Campinas. Guarani tem duas mudanças em relação à última rodada. O Matheus Pereira retorna à lateral esquerda depois de cumprir suspensão no lugar do Eliel, e o Eduardo Persson aparece no lugar de Marcinho. Guarani mais uma vez atuando com 3 volantes. Bugre que quer vencer para, nesse momento, fugir da zona do rebaixamento. E o Timbu, campeão pernambucano, vem animado depois dessa conquista, Pio. É isso, e pouco tempo, inclusive, para comemorar. É o time do técnico Roberto Fernandes, que, diferente do Guarani, Guarizo, nesse momento está na 9ª colocação, só que vem de 2 vitórias consecutivas. Aliás, algo que no Guarani, só voltando a falar um pouco do Bugre, não acontece há 6 meses. O Timbu vem de 2 vitórias consecutivas e, pela tabela, se vencer o Guarani daqui a pouquinho, o Náutico termina a rodada no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. As emoções da partida aqui na CBN vem com a narração de Carlos Cabela. O seu primeiro destaque, Cabela, sua primeira expectativa. Boa noite, Cabela. Muito boa noite para você, Guarizo. Boa noite a todos que acompanham a transmissão aqui na CBN Campinas. Grande jogo nesta noite para Guarani e Náutico, 2 grandes clubes do futebol brasileiro. Um vai vir de ressaca, né, de um título estadual, e o outro vem desesperado, querendo sair da zona de rebaixamento. Esperamos um bom jogo nessa noite, Guarizo. Vai comentar a partida aqui na CBN Campinas, Carlão de Freitas. E aí, Carlão, é a ressaca ou desespero?
o que esperar desse jogo de daqui a pouco, no seu primeiro destaque, na sua primeira expectativa. Carlão, boa noite. Boa noite, Clarizo. Boa noite, ouvinte sintonizado nesta jornada esportiva. Náutico e Guarani, Guarani Náutico, um jogo tradicional. O Náutico vem aí de comemoração, de alguns problemas também, né? Principalmente envolvendo o cara do time, o Jean Carlos, com a arbitragem do jogo contra o Retrô, um fato triste, né? Mas o Náutico conquistou, então por isso vem um astral importante para este jogo contra o Guarani. E o Bugre precisa pontuar, não se encontra numa situação confortável dentro do Campeonato Brasileiro, a semana é especial e nada melhor que você voltar de Recife, né? Pegar o avião asa dura lá no aeroporto de Guararapes, carregando pelo menos um pontinho na bagagem. Eu acho que um pontinho seria importante aí para a sequência do Guarani dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. A vitória, então, nem se fala. Mas pensar em derby só depois das 11h30 da noite. Só depois. Está terminantemente proibido falar na Ponte Preta hoje, pelo menos até o fim do jogo, pelo menos nos meandros, nos baixos lá do Guarani Futebol Clube. Na mesa de som da CBN Campinas, Elton Grimaldi. É o timaço da CBN Campinas, que você vai acompanhar daqui a pouco. Náutico e Guarani, Guarani e Náutico, pela Série B do Campeonato Brasileiro, aqui na CBN. Acabou agora um jogo, esse jogo do Guarani encerra a 5ª rodada da Série B. Mas terminou agora há pouco na Arena Fonte Nova o jogo de abertura da 6ª rodada. A vitória do Bahia, aliás, a goleada do Bahia para cima da equipe do Londrina por 4-0. Hoje também tem Libertadores, tem Clássico Mineiro entre América e Atlético Mineiro no Estádio Independência. Aliás, falando em Libertadores, olha, lá na Bolívia, primeiro vai ter altitude, daqui a pouco vai ter altitude para o Palmeiras diante do Independente Petroleiro. Mas quem já encarou a altitude, ou está encarando, porque estamos com 50 do segundo tempo, não está se dando nada bem, é o Atlético Paranaense. O The Strongest vai vencendo a equipe do Furacão por 5-0 neste momento. Uma goleada acachapante para cima da equipe do Furacão. Daqui a pouco, aqui na CBN Campinas, teremos as escalações, teremos muitas notícias antes da partida, teremos o comentário do jogo e muito mais para você sintonizado aqui na CBN Campinas. Lá no estúdio da CBN, você manda sua mensagem para 991869070, tá fora de Campinas. 19 é o DDD, você manda sua mensagem, participa pelo WhatsApp. E também vá deixando a sua mensagem no YouTube da CBN Campinas, que a gente vai registrando para você aqui na transmissão da CBN. Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco muito mais informações. E em definitivo, a gente vai trazer para você todas as emoções aqui na CBN de Náutico e Guarani. É o Timbu contra o Bugre, direto do Recife. Futebol CBN, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Náutico. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. A Companhia Atlética conta com o programa de resultados voltado para o seu objetivo, com o apoio dos melhores profissionais. São 2 endereços: Companhia Atlética Galeria Shopping e Companhia Atlética Clube Cultura para sócios e não sócios. Mês das Mães Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. O Laboratório Sabin tem mais de 30 anos de história com excelência e qualidade.
Oferecemos mais de 6 mil exames com atendimento na sua casa, no trabalho ou em uma das unidades em Campinas. O Sabin atende diversos convênios: Unimed, Veracruz, Bradesco, Sul América, Amil, Cassi, entre outros. Laboratório Sabin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sabin, seus exames em boas mãos. Visite www.sabin.com.br. Pesquisa IPESP mostra crescimento de João Dória como candidato a presidente. Em São Paulo, por exemplo, João cresce de 2% para 6%, empatando tecnicamente com o terceiro colocado. E a rejeição despencou em todo o país, caiu mais de 20% de acordo com o Datafolha. É o candidato do PSDB que venceu as prévias, se consolidando como a melhor escolha para quem não quer nem Lula nem Bolsonaro. Com PSDB e João, você tem opção. Futebol, vamos CBN. Guarani e Náutico. Apresentação: Marco Guarizo. Estamos no ar, valeu, estamos de volta com a transmissão do Futebol CBN. Daqui a pouquinho, dentro de 19 minutos, a bola rola no Estádio dos Aflitos para Náutico e Guarani. Os times vão se aquecendo no gramado. Aliás, os torcedores do Guarani, num cantinho ali perto da torcida do Náutico, tem torcedor fumando na cara de jogador do Guarani, tem torcedor falando poucas e boas. O público ainda é pequeno no Estádio dos Aflitos, mas os jogadores do Guarani já vão sentindo a pressão desta partida. Vamos a mais um destaque do Guarani com outras informações sobre o Bugre. Com você, Rafael Pio. Bom, Guariz, eu falava sobre o fato do Guarani voltar a jogar com 3 volantes, né? Isso porque o técnico Daniel Paulista escalou o Leandro Vilela ali como um primeiro volante, o Rodrigo Andrade e também o Eduardo Persson, deixando o Marcinho como opção no banco, algo que o Daniel Paulista, ou formação que o Daniel Paulista fez durante grande parte aí do Campeonato Paulista com o Índio, né? Então, naquela oportunidade, o Índio que está como opção no banco de reservas, Lucão do Break mais uma vez no banco de reservas, o Nicolas Careca definitivamente ganhando aí essa condição de titular no time do Bugre. Em relação ao Náutico, vocês falaram na abertura aí sobre a ressaca, porque é menos de 48 horas, né, Guariz? Vamos dizer assim, no domingo o Náutico conquistou o estadual, o Campeonato Pernambucano, e agora, já na terça-feira, às 9h40 da noite, a equipe do Náutico voltando a campo e disputando aí uma partida importante pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani que, obviamente, né, como o Carlão até brincou e comentou, não se fala por enquanto em derby pelos lados do estádio Brinco de Ouro, mas é sempre aquela situação, né, Guariz? A gente fica na expectativa, e os jogadores também, que o Daniel Paulista possa, depois da partida, já falar sobre derby. Ele dos Anjos já falou sobre, né? Já que a Ponte, grande rival do Bugre, atuou no último sábado e tem um período muito mais longo, tem uma semana e um dia aí de preparação para disputa do derby 203 que acontece no próximo domingo. E o Guarani tem aquela questão, né? O Guarani tem a questão de ter essa partida um pouco mais próxima e menos tempo aí agora de preparação para esse derby. O Giovanni Augusto, cadê Giovanni Augusto? Giovanni Augusto foi literalmente poupado para o derby mesmo, sentindo algumas questões musculares, por isso não viajou, ficou em Campinas se preparando para o clássico do próximo sábado, do próximo domingo, Dia das Mães, Guariz. Daqui a pouquinho o Guarizo retorna. Os times já estão prontos, os times já estão escalados e na CBN Campinas você confere a ficha técnica completa do jogo. Futebol, vamos CBN. Guarani.
É o bugre do técnico Daniel Paulista, definido e escalado. Maurício Kozlinski é o goleiro, camisa 30. Na lateral direita, Diogo Matheus, veste a 13. São 2 zagueiros, João Vitor com a 28 e Ronaldo Alves com a 22, capitão do bugre. Na lateral esquerda, Matheus Pereira tem a 16. Meio campo do Guarani, Leandro Vilela veste a 31. Rodrigo Andrade tem a 32 e Eduardo Persson vai com a 8. No ataque, Bruno José veste a 17, Júlio César tem a 7 e Nicolas Careca vai com a 11. Kozlinski, 30, Diogo Matheus, 13, João Vitor, 28, Ronaldo Alves, 22 e Matheus Pereira, 16, Leandro Vilela, 31, Rodrigo Andrade, 32, Eduardo Persson veste a 8, Bruno José, 17, Júlio César, 7 e Nicolas Careca tem a 11. No banco de reservas, Rafael Martins, goleiro, 1, Eliel, lateral esquerdo, 36, Derlan, zagueiro, 34, Índio, volante, 23, Madson com a camisa 98, volante, Marcinho, meia com a 20, Iago, atacante, com a 97, Ronald, centroavante, 99 e Lucão do Break, centroavante, camisa 9. Náutico! É o Timbu, campeão pernambucano no último domingo, vem a campo definido e escalado com Lucas Perry, o goleiro, 1, Tássio ao lateral direito tem a 2, Carlão com a 3 e Bruno Bispo com a 4 são os zagueiros. Júnior Tavares na lateral esquerda veste a meia dúzia. Meio campo do Náutico com Haldney 8. Eduardo Teixeira tem a 17. Jean Carlos veste a 10. E no ataque Niltinho tem a 7. Niltinho. Luiz Felipe com a 11 e Léo Passos veste a 9. Confirmando o Timbu, Lucas Perry 1, Tássio 2, Carlão 3, Bruno Bispo 4 e Júnior Tavares meia dúzia. Haldney 8, Eduardo Teixeira 17, Jean Carlos 10. Niltinho 7, Luiz Felipe 11 e Léo Passos vai com a 9. No banco tem gente à beça. Bruno 12, Djavan, se ele entrar, hoje é dia. Hoje a gente vai contar até meia-noite. 5, Wellington 13, Ralf 14, Brian 15, Robinho 16, Franco 18, Amarildo 19, Victor Ferraz com a 20, Evandro com a 21, Pedro Vitor com a 22, Leandro Carvalho com a 23. Esses os jogadores do banco para o técnico Roberto Fernandes. A arbitragem do jogo. Vem do Rio Grande do Norte para comandar Guarani, Náutico e Guarani. O dono da pita é Caio Max Augusto Vieira, auxiliado por Jean Márcio dos Santos e Lorival Cândido das Flores. O VAR, o dono do vídeo, Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, das Minas Gerais. Guarani e Náutico. O comentário do jogo. Carlão de Freitas, o comentário do jogo, Carlão. Ok, Rafael Pio, ok, como dizia aí o nosso Nelson Rubens, né? Como diz, né? Ô louco, acabei de chegar de casa e cheguei até a corujar nosso glorioso TV Fama e lá estava Nelson Rubens. Mas um jogo difícil para o Guarani, um jogo complicado. O Guarani não vem de boas atuações. Tudo bem que hoje pode conquistar a sua segunda vitória consecutiva, coisa que há muito tempo não conquista, mas em termos de atuação, a situação não está legal no Guarani. Enfrenta uma equipe que vem de um título, vem de uma conquista, e como nós falávamos hoje no CBN Sport, segunda edição, a gente espera que eles tenham comemorado bastante e que eles não tenham se recuperado com muita ressaca, até porque o Náutico também há muito tempo não conquistava aí o bicampeonato pernambucano. Mas o Guarani vem com uma formação mais precatada e nós já esperávamos até, pela característica do Daniel Paulista, que gosta, né, mais afeito a um esquema defensivo. E outra coisa, né, ele não tem um substituto à altura do Giovanni Augusto. Marcinho ainda não luziu, Marcinho ainda não apareceu. Então por isso ele busca aí um esquema mais fechado, mais trancafiado ali com o Rodrigo Andrade, com o Vilela e com o Eduardo Persson. Por outro lado, ele vai ter uma saída rápida com o Bruno José. Da última partida em que o Guarani jogou fora de casa, ele teve um comportamento muito bom, que foi contra o Grêmio. Tem o Nicolas Careca, que além de ser um definidor, também é um cara que gosta da bola aérea e também é um jogador que pode cair pelos lados. E o Júlio César, que
pode tirar aí algum coelho da cartola. Eu acho que tecnicamente desse time do Guarani, o Júlio César é o jogador diferenciado, né? O que tem um pouco mais de recurso. E os dois laterais, Diogo Matheus, que vive um bom momento, Matheus Pereira, que está retornando também. Então o Guarani tem a possibilidade aí de contragolpear. Acredito que essa será a arma do Bugre para o jogo contra o Náutico. E claro, do lado do adversário, Jean Carlos, né? Vem de polêmica aí no fim de semana, mas é um baita de um jogador. Tem o Léo Passos, jogador aqui de Campinas, cria do Palmeiras. Ou seja, ingredientes importantes para um grande jogo. E antes de encerrar aqui a minha primeira participação, vou dar um abraço ali para o meu amigo Edinaldinho. Hoje eu fui jogar, viu, Cabelo? Você me aconselhou a bater um futebol. Mesmo bater uma bolinha? Fui bater uma bolinha, muito gostoso, ganhamos praticamente todos os jogos lá. E um abraço pro meu amigo Pedrão, que é lá ambos do VV, e o Pedrão é Náutico Roxo, cara. Náutico Roxo, ele é de Recife, Náutico Roxo, está em Campinas a trabalho e torce para o Timbu. Mas acho que o Pedrão hoje, sei não, amanhã eu converso com ele. Carlão de Freitas e o comentário do jogo. Futebol, vamos CBN. Agora são 9h21. Vamos passar a rodada para você, lembrando, né, que a sexta rodada abriu agora há pouco com a vitória do Bahia 4-0 em cima do Londrina, mas o próprio Bahia jogou na quinta rodada. Lá na sexta-feira passada perdeu, na verdade, para o Ituano por 1-0. O Londrina, que hoje tomou 4-0 do Bahia, empatou com o Vila Nova por 2-2. O CSA venceu o Sport por 1-0. O Grêmio, vamos ouvir o técnico Roberto Fernandes? Mais uma vez. Opa, aí sim, hein? Aí sim, rapaz! Que beleza! Aqui o Roberto Fernandes, o que tá Aqueles torcendo que o Zezé estão Luciano? totalmente recuperados vão para o jogo e praticamente a base inteira da equipe que fez o último jogo, né, que foi bicampeã estadual, até como uma forma de premiação. Mas nós não iríamos premiar ninguém se fosse para prejudicar o Náutico. Então, quem está indo para o campo está 100% recuperado e a gente espera que faça um grande jogo. A gente precisa ser oportunista, não é uma chance de entrar no G4, então temos que fazer um grande jogo. É um grande adversário, a posição na tabela do Guarani não me ilude em nada em relação ao trabalho do Daniel e ao elenco que o Guarani tem. Então é jogo duro e vamos procurar fazer por onde sair daqui vencedor. Roberto Fernandes, acompanhado de uma música sertaneja, antes de falar sobre a equipe do Náutico. Daqui a pouco a gente ouve o técnico Daniel Paulista. Continuando com os resultados, né? No sábado, Sampaio Correia e Operário empataram por 1-1. O Cruzeiro bateu a Chapecoense fora de casa por 2-0. A Ponte Preta venceu o Brusque por 2-0 no Moisés Lucarelli. E no domingo, 2 empates por 1-1. Criciúma e Novo Horizontino, duelo dos Tigres e Tombense e Vasco. Daniel Paulista falando. Contra o Grêmio, mas não foi suficiente para vencer. E contra o Criciúma nós tivemos muita dificuldade, mas em contrapartida vencemos o jogo, né? E somamos pontos importantes. Mas a expectativa é que a equipe consiga ser mais constante dentro desse jogo, né? Não oscile tanto como aconteceu nos outros jogos, para que a gente possa ter condição de levar para Campinas um bom resultado. Esse é o técnico Daniel Paulista, só informando, o Rafael Pio já informou, né? O Guarani nesse momento está na 17ª colocação, está na zona do rebaixamento, precisa de um bom resultado para sair desta zona do rebaixamento e o Náutico pode chegar no G4 em caso de vitória. E a partir de agora, aqui na CBN Campinas, todas as emoções do Estádio dos Aflitos, Náutico e Guarani. Vem aí para a narração desta partida, Carlos Cabela. Guarani e Náutico. Muito bem, obrigado, Guarizo. Um abraço a todos que estão ligados aqui na CBN Campinas. Bola vai rolar daqui a pouquinho, mais 6 minutinhos e a bola rola. As equipes estão entrando no gramado neste momento, Guarani e também a equipe do Náutico. Pois não, Pio? Vale, diga aí. Num passado não tão distante, a gente, quando chegava e sentia o clima da equipe,
A gente falava, hoje é dia. Hoje promete. Eu tô sentindo que hoje é dia. Hoje promete, viu? Tô desconfiado, viu? Até era Zé de Camargo e Luciano? Era. Zé de Camargo e Luciano. Como que eu busco amar você? Que coisa, hein? E Roberto Fernandes, que nada. Que nada. Que Roberto Fernandes, que nada. Eu vou falar pra você, se tivesse tocado mais 5 segundos, eu chorava. Só não sei se é de alegria ou raiva. As equipes estão entrando no gramado nesse momento, nos aflitos. O Náutico com o tradicional uniforme vermelho e branco, né? Camisas listradas na vertical em vermelho e branco, calções e meias vermelhas. O Guarani também, todo de verde. A equipe do Bugre, vamos ter a execução do hino nacional brasileiro nos aflitos. E daqui a pouquinho a bola rola para esta quinta rodada, fechamento da quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vou perguntar, mas por que está jogando hoje, se a sexta rodada já começou? Porque o Náutico disputou no final de semana a final do Campeonato Pernambucano contra o Retrô. Aliás, foi campeão no último sábado e o jogo ficou para hoje, portanto, entre Náutico e Guarani. Já está executando o hino nacional brasileiro? Vamos acompanhar então. Do hino nacional brasileiro dos aflitos. Daqui a pouquinho a bola vai rolar pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro para o Guarani, também para o Náutico. O Náutico que vem bem na Série B, vem de 2 vitórias seguidas. O Náutico nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Guarani não vem muito bem, é o primeiro ali na zona de rebaixamento, precisa somar pontos. Um pontinho dá um respiro, 3 pontos dá um alívio gigantesco, né, Carlão? Um pontinho seria ótimo, mas 3 seria maravilhoso para o Guarani. Ah, com certeza. Além de ser uma semana importante, uma semana especial para o Guarani, e dá confiança, né? Poxa, as palavras do Roberto Fernandes dizem tudo. É um posicionamento do Guarani dentro da Série B que não condiz com a qualidade do time. O Guarani tem equipe para estar pelo menos no meio de tabela. Haja visto o que fez na última Série B e o que fez no Campeonato Paulista. Então, por isso, hoje, um bom resultado, uma boa atuação lá em Recife, com certeza seriam ingredientes especiais aí para a sequência do Guarani na Série B. O Náutico é o 9º colocado com 6 pontos, o Guarani é o 17º colocado com 4 pontos na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Rafael Pio, torcedor que está chegando agora, que não está sabendo, Giovanni Augusto não está em campo, não joga esta noite contra a equipe do Náutico. O torcedor que ainda não está sabendo, quer saber o porquê. Poupado, né, Cabelo? Ele vinha sentindo, até pela sequência de jogos e com dores musculares, então o departamento médico do Guarani preferiu deixar o jogador em Campinas, se poupando para o derby. E aí, a grande expectativa era que o Marcinho, né, fosse titular, mas ele prefere a formação com 3 volantes, por isso o Eduardo Persson aparece no lugar do Giovanni Augusto ali no meio-campo. Muito bem, são 21 horas e 28 minutinhos. Daqui a pouquinho a bola rola mais 2 minutinhos. A bola rola nos Aflitos. Aliás, o estádio dos Aflitos, que fica no bairro dos Aflitos, lá na capital pernambucana, é um estádio que completa em junho 83 anos, oficialmente falando, né? Mas o Náutico manda jogos na época era só o campo dos Aflitos, né? Só o campo dos Aflitos. Há mais de 100 anos, olha só. Não tinha nem arquibancada, né? Começou só com o campo, depois o Náutico comprou da Federação Pernambucana, que não era nem Federação Pernambucana, era a Liga Pernambucana na época. Acabou comprando o espaço e acabou construindo o Estádio dos Aflitos, que ficou um período sem ter jogos aí, quando o Náutico se empolgou, foi para a Arena Pernambuco,
ficou alguns anos jogando lá, mandando jogos na Arena Pernambuco, e aí viu que o torcedor começou a se afastar porque era muito longe para chegar no estádio, resolveu voltar para os aflitos. E é um estádio gostoso, aconchegante, né, Pio? O torcedor do Náutico abraça. Vai chegando ali na 20ª rodada por aí, o Náutico tá lá em cima na tabela, não tem um jogo que não fica lotado dos aflitos. Aliás, o estádio e todos os prédios em volta, né? Todos os prédios em volta ficam lotados e abarrotados de visitas aos apartamentos que moram ao redor ali para acompanhar o jogo. Um monte de amigo. Que aparece de amigo, rapaz do céu. Dá uma olhada como que tá hoje, por exemplo. Exatamente. É um jogo de quinta rodada. Quinta rodada, mas vem depois de título. O torcedor tá empolgado. 2 vitórias seguidas. O torcedor tá empolgado, o torcedor Timbu tá empolgado. Bola no centro do gramado, vai começar a partida. Você acompanha tudo aqui na CBN Campinas. Aliás, participe com a gente através do WhatsApp, o 991869070, e também através do nosso YouTube. Você pode participar conosco. Tudo pronto por conta do senhor Caio Max Vieira. Apita o árbitro. A bola tá rolando na CBN Campinas. Guarani e Náutico. Vem com a gente, vem com a CBN Campinas, participe conosco, interage com a gente, a bola tá rolando nos aflitos. Toca a bola, a equipe do Timbu no campo defensivo, ali pelo lado esquerdo, quem chega no lance para ficar com ela vai trabalhando ali pelo meio, Raudinei. Já dá um tapa na bola lá pela direita, do outro lado que aparece é o Tássio, já se apresentou no campo de ataque, faz o break, gingou pra lá, pra cá, na frente do Júlio César. Chega o Júlio César, faz a proteção, quando ele tenta tocar a bola, tem o desvio ali no meio do caminho, a bola vai na linha de fundo, mas é só tiro de meta, que favorece a equipe do Bugrão nesse comecinho de bola rolando. 0-0, menos de 1 minuto de jogo, já tem o primeiro tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, tá lá o Kozlinski. Cabela e a torcida do Guarani marcando presença também nos aflitos nesse primeiro tempo, ali atrás do Maurício Kozlinski, em algum lugar tem aquela linda faixa, você nunca jogará sozinho. Toca a bola, a equipe do Guarani, vem pro campo de ataque ali pelo meio, vem com o Rodrigo Andrade, ele faz o domínio, protege bem a bola, já dá um tapa nela, faz a abertura lá pela esquerda, do outro lado com o Júlio César, carrega, vira diagonal, botou pelo meio, Nicolas Careca, deixou curtinho, um pouquinho mais atrás, quem trabalhou por ali foi o Bruno José, toca na bola, recebe novamente ali pelo meio, Persson, devolve mais atrás, trabalha mais uma vez, vai tocando Vilela, recebe de volta, preparou, chute de longe para fora. Bola foi para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Náutico na primeira chegada do Guarani, Pio. Lá pelo lado esquerdo, o volantão do Bugre, o primeiro volante, chegou arriscando, ela saiu à direita do goleiro Lucas Perry. Já mandando um abraço aqui pro nosso Marcelão do Coco, grande Marcelão do Coco, boa noite para todos da CBN, a melhor. Vai Bugrão, 2-0 para nós. Um abraço pro Kaique, Cauã, Guilherme e pra Leide, família Bugre. Lançamento feito lá no campo de ataque, Ronaldo Alves, toca do lado esquerdo, trabalha a série de bola com o Matheus Pereira, ele bota na frente a marcação para cima dele, quem chega para cima dele é o Luiz Felipe, só faz a pressão, a falta desmontada em cima do Matheus, é falta que favorece a equipe do Guarani no campo defensivo, lá pela lateral esquerda. 0-0 o placar do jogo, 2 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. Você está acompanhando aqui na CBN Campinas, é a Série B do Campeonato Brasileiro, fechamento da quinta rodada. Toca a bola ali pelo meio, Vilela devolve do Matheus Pereira, Ronaldo Alves recua lá no Kozlinski. Kozlinski! Ele fez a finta ali pra cima do Léo Passos, que chegava pra cima dele. Era o Jean Carlos que chegava ali, na verdade. Não era o Léo Passos, era o Jean Carlos, que é mais perigoso ainda. Que finta foi aquela dentro da pequena área ali, Rafael Pio? O mais certo era ele ter dado aquele picão pra lateral direito, né? Ele preferiu a finta, ficou bonita a jogada, mas se ele dá nos pés do Jean Carlos, um abraço. Você falou mesmo que o jogo que a noite promete? Promete. Ai, meu Deus do céu, Carlão de Freitas. Torcedor do Guarani tem um desfibrilador do lado no momento desse, dá uma olhada. Nossa, foi por pouco, ele tirou bonito, né? Parecia aquele líbero Baresi, né? Franco Baresi, mas ali não, né? Ali não, né? Melhor não, né? Melhor não. Meu Deus, 3 minutos, já tivemos a primeira emoção do jogo com 3 minutos, 0-0 o placar da partida. Toca a bola aqui pelo Timbu, na saída lá pela direita com Tássio, bota no campo de ataque, chega por ali, recebe o Niltinho na bola, recua a bola lá atrás, começa tudo de novo, com o Bruno Bispo, o Carlão tá por ali, recua lá no goleiro, Lucas Perry, faz o toque do lado esquerdo, sai trabalhando, sai jogando com o Bruno Bispo.
Domina perto da canhota. O Guarani fica só cercando ali pelo meio. Vai trabalhando mais uma vez a bola, a equipe do Timbu. Vai saindo, vem pro campo de ataque. Jean Carlos, bola passa por ele. Chega na zaga do Guarani com Ronaldo Alves. Toca na bola, Júlio César fica com ela. Já carrega ali na diagonal. Puxa no campo defensivo. Dá um tapa na bola pro campo de ataque. Bruno José. Subiu de cabeça, era pro Nicolas Careca, mas ele não estava ali. Quem estava era o Bruno Bispo. Pra sair jogando pra equipe do Timbu. Rola a bola pela esquerda com o Júnior Tavares. Já faz o domínio, pisa na bola, perna canhota. Devolve no campo defensivo com o Bispo. Tá ali o Bispo. Rola a bola com o Carlão lá pela direita. Lá do outro lado vai trabalhando a equipe do Timbu na saída com 4 minutos deste primeiro tempo. 0-0 o placar do jogo. Trabalha a saída, vem pro campo de ataque ali pelo meio com o Eduardo Teixeira. Fez a tabela, recua no círculo central do gramado. Vem buscando o Raudinei. Toca na bola pelo lado esquerdo. Chegou mais uma vez o Tavares por ali. Já faz de domínio. Tem a marcação do Bruno José. Ele faz o passe ali pela minha esquerda. Tem a marcação. O Luiz Felipe faz a proteção. O Rodrigo Andrade vai pra cima. Ganha ali na dividida. Leva melhor Rodrigo Andrade. Sai jogando a equipe do Bugre. Esticado de bola lá pela esquerda. Júlio César se apresenta. Bota a velocidade. Vem pro campo de ataque. Brecou. Fintou. Carregou pela meia esquerda. Preparou. Perna direita. Batida. Pra longe do gol. O Careca tava lá no meio da área. Ali pelo meio tinha o Bruno José. Tinha muitas opções. Muito melhores do que ele fez, Pio. Muito, até porque estava pressionado, trouxe para a perna direita, aí arriscou. Não foi a melhor decisão. Aqui tomou o Júlio César, pegou muito embaixo, ela subiu e saiu, só tiro de meta. A segunda finalização do Guarani. Nenhuma no gol. E longe essa. Finalizou. Finalizou. Exatamente. 5 passados desse primeiro tempo, 0-0. Trabalha mais uma vez a saída de bola a equipe do Timbu. Ali pelo lado esquerdo, Júnior Tavares. Recua com o Bispo. Toca na bola pro Carlão. Lá pela direita o Carlão sai trabalhando. Nicolas Careca acompanha de longe. Ele já faz o passe lá na direita com o Tássio. Tássio recebe, domina. Puxa ali pelo meio. Vem na diagonal, carregando de calcanhar. Deixa um pouquinho mais atrás ali com o Eduardo Teixeira. De perto da canhota, bota no campo de ataque. Lançamento feito ali pelo meio. Se apresentou Léo Passos. Protege a bola. Chega a marcação pra cima dele. Sobra de bola mais uma vez com o Timbu. Se apresentou bem, rolou. Jean Carlos de frente pro gol. Bateu perto da canhota. O desvio. No meio do caminho, quem chega é o Leandro Vilela para botar para fora escanteio que favorece o Timbu pela esquerda, Pio. Porque o craque do Náutico arriscou de perna esquerda, o Leandro Vilela fechava por ali, só colocou o corpo na frente, acertou também a perna esquerda na bola, ela foi direto à linha de fundo, escanteio para o Náutico, lado esquerdo, o próprio Jean Carlos vem para cobrança. Tá lá Jean Carlos na bola de perna esquerda. Vai pra bola, perto da canhota, levantamento no meio da grande área, chega a zaga do Guarani, sobra de bola, Niltinho protege a bola, carrega a bola pelo lado esquerdo, ele preparou o lançamento, brecou, olhou, tocou do lado, Jean Carlos mais uma vez, rola a bola de volta ali pelo lado esquerdo, trabalhou mais uma vez o cruzamento da grande área, desvio de cabeça, Kozlinski! Defesaça do goleiro do Bugre! Cai pra fazer a defesa no canto direito, pintou o cruzamento novamente na área, a bola passa por todo mundo. O árbitro tá pegando uma falta ali no meio da área. Me parece que o Jean Carlos levantou o braço pra tocar na bola, né, Pio? Mas que defesa do Kozlinski, hein? Nossa, que defesaça, né? Jogadores reclamando da irregularidade no ataque do Náutico. Só que o detalhe é que ninguém acompanhou o ataque do Timbu. E aí vem o cruzamento lá pelo lado esquerdo do Niltinho. E aí o cabeceio, aquele famoso a queima-roupa do Luiz Felipe. Tava muito bem colocado, muito bem posicionado o Maurício Kozlinski. Uma defesaça salvando o Guarani, Cabela. 7 minutos passados, é o primeiro tempo, 0-0, placar do jogo, Carlão de Freitas. O Timbu tá jogando muito à vontade. O Guarani teve 2 finalizações, mas o Timbu joga à vontade. Não pode dar esse mole que deu agora a defesa do Guarani. Dentro da pequena área, o atacante do Náutico conseguiu a finalização, bola de um lado para o outro. Então é ajustar, é você diminuir a marcação, não dar espaço para o adversário, porque senão pode complicar como complicou no lance anterior. 7 minutos e meio de bola rolando, é o primeiro tempo, 0-0, placar do jogo, Náutico em Guarani, a 5ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo tá parado ali, tem jogador do Náutico caído, ali no meio o Eduardo Teixeira tá caído. Bota a mão ali na busanfa ali do jeito que caiu, a falta tá anotada para a equipe do Náutico, ali pela meia esquerda, e foi do Rodrigo Andrade. Ele fala que não toma cartão, mas a falta ali foi dura e foi no campo de ataque do Guarani. Toma cuidado aí, Rodrigo Andrade. 8 passados é o primeiro tempo. Sai trabalhando mais uma vez o Carlão lá pela direita. O lançamento foi feito. Rente na lateral do campo com Tássio. Ele dominou, girou o corpo, despacha para o campo de ataque. A bola passou ali pela meia. Sobra da zaga do Bugre. Ronaldo Alves fica com ela para sair jogando mais uma vez para a equipe do Guarani. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do
Brasil. Acesse ciatletica.com.br. 8 minutos e 40 deste primeiro tempo, 0-0 pra cá do jogo. Tá ali o Rodrigo Andrade só esperando a bola ali pelo meio. Tomou uma dura do árbitro ali. Meteu a falta, falou que não foi. O árbitro chegou e falou: quem manda que sou eu. Deixa que eu falo. Então fala, professor. Toca a bola, equipe do Guarani. Ali pelo meio, sai jogando mais uma vez com o Vilela. Ele despacha lá na ponta canhota. Pra chegada do Matheus Pereira, bola quica no gramado. Chega a marcação pra cima dele do Tássio. De cabeça, bota pra fora o arremesso manual que favorece o Bugre. Lá do lado esquerdo vai se ajeitando mais uma vez pra fazer a cobrança com as mãos. O Matheus Pereira, volta lá com o Ronaldo Alves, devolve do Matheus, toca ali pelo meio com o Vilela, vai trabalhando o Guarani, vai tocando a bola pelo meio. Rodrigo Andrade faz a abertura pela direita com o Diogo Matheus, ele vem pro campo de ataque, fez o passe pela direita, primeira vez que o Guarani joga pela direita. Bruno José encontrou Nicolas Careca ali na entrada grande área, ele voltou a bola com o Diogo Matheus, finta de corpo bonito, escapou, abriu pela direita, Bruno José carregou linha de fundo, preparou o cruzamento, lá no segundo pau muito forte, sobe Tássio de cabeça, joga pra fora. É manual que favorece a equipe do Guarani, que vai tentando chegar no Guarani, vai tentando se apresentar ali ao redor da grande área, Rafael Pio. E essa bola teve até um desvio, Cabela, ela ia para escanteio, até por isso o Tássio chegou e jogou, ou encostou na bola para jogar para a linha lateral já cobrado. Já cobrada a bola recuada, começa o Guarani de novo com o Ronaldo Alves, lá perto do meio campo, ele fez o passe ali pelo meio, quem se apresenta por aqui é o Júlio César, já faz o domínio, gingou de um lado, de outro, recua a bola no campo defensivo, para começar de novo a equipe do Bugre, vem com o Ronaldo Alves, dá um tapa na bola, faz a abertura pela direita, Bruno José recebe a bola do lado direito, a marcação tá longe, ele vem caminhando com ela, encosta a marcação para cima dele, ali pelo meio do Raudinei, faz a abertura na direita, Diogo Matheus devolve, Rodrigo Andrade, linha de fundo, preparou, ele nem cruzou, nem bateu pro gol, foi direto pela linha de fundo só, tiro de meta pro Timbu. Do jeito que a bola chegou, ele bateu, né? A jogada de novo pelo lado direito. Rodrigo Andrade passou por trás da marcação ali do Júnior Tavares ou do Bruno Bispo e bateu de perna direita. Mas ela foi direto à linha de fundo. Mais uma definição do Guarani, finalização do Guarani, mais uma para fora. Girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol CBN Campinas. Passamos de 10 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo. É a quinta rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, placar dos aflitos está assim, ó. Náutico 0 pro Náutico. Guarani. Também 0 para a equipe do Guarani. Central da bola, Guarizo. Libertadores, 0 para o Independente Petroleiro, 0 para o Palmeiras, 0 também para Atlético e América Mineiro. No YouTube da CBN Campinas, o Cristiano Salvioni e a Vânia Santos acompanhando. Futebol como CBN. Guarani e Náutico. Carlão de Freitas, 11 minutos deste primeiro tempo e o jogo, Carlão. Um jogo equilibrado, um começo interessante do Guarani, tentando arriscar. É claro que as finalizações não saíram a contento, mas dá as caras, fica mais com a bola, fica no campo ofensivo. Embora a chance principal tenha sido do Náutico, o Guarani pelo menos demonstra personalidade num jogo desse. Não pode dar o vacilo que deu no lance do ataque do Náutico, mas quando tem a bola, o Guarani leva perigo à defesa pernambucana. Guarani aperta ali pela direita, sobra de bola com o Júnior Tavares, joga em cima do Bruno José, fica com arremesso manual para a equipe do Timbu. Chegamos a 12 minutos deste primeiro tempo, 0-0. 991869070 é o WhatsApp para você participar. Também no YouTube você manda aquele recado bem bacana, participe com a gente aí. 12 passados, arremesso manual cobrado, quem chega de cabeça para fazer o desvio ali pela direita. Era o jogador que chegava, era o João Vitor, estava ali no ataque de cabeça. Era isso mesmo? Foi isso que eu entendi ali. O João Vitor, o zagueirão, estava lá na frente para fazer o corte de cabeça. Meu Deus. Tá jogando o Timbu. Vem pro ataque lá pela direita. Trabalha Tássio com ela, deu um tapa na bola, Niltinho. Quando recebeu a carga. Também a falta tá anotada. O árbitro chega lá e vai chamando a atenção ali do Matheus Pereira. O Niltinho tá caído, fica reclamando, Pio. O Matheus Pereira, ele é bem esquentadinho, né? O Niltinho caiu, reclamou, o Matheus não gostou da reclamação, ficou ali em cima do camisa 7 do Náutico. Agora já tudo certo, até porque o árbitro chegou por lá, separou os dois, a falta já cobrada. 12h50, primeiro tempo. Rola a bola, o Timbu na saída pelo lado esquerdo com o Bispo. Ele toca na bola pro Tavares, ali, reta lateral do campo. Júnior Tavares já fez o passe para chegar do Jean Carlos. Ele protege a bola, rola a bola do lado, faz a finta, vai pro gramado, pede falta, briga por ela, sobra de bola com a equipe do Timbu. Finta feita, invadiu a área, preparou a batida, chegou por baixo. João Vitor, na hora H para fazer o corte e botar para fora, que chegava ali o Luiz Felipe na cara do Kozlinski, Pio. Na hora certinho, o zagueirão do Guarani, né? Jogando para a linha de fundo mais uma vez, escanteio. E aí aquela história, fica o Luiz Felipe,
fica também o Giancarlo, os dois na bola, aí o Luiz Felipe sai e o Giancarlo cobra. Não dá pra entender isso, mas tudo bem, eu já faz muito tempo que faz esse tipo de cobrança de escanteio e faz muito tempo que eu tento entender, eu não consigo entender. Cara, você é um cara que analisa tática, jeito de jogar, jogada ensaiada. E essa daí, cara? Essa não dá, né? Até porque um cara sai da bola antes, né? O Giancarlo ficou mais uns 20 segundos. O cara que sai da bola, ele nem vai, ele já armou a defesa. Porque eles fazem isso pra enganar, né? O escanteio aberto, o escanteio fechado. Mas aí um cara sai, você já sabe da maneira que a bola vem. Olha, o Bugrão vem pro ataque, Nicolas Careca pela direita, puxou pelo meio, preparou a perna canhota, batida, espalma o goleiro! Lucas Perry faz defesaça na batida do Nicolas Careca na entrada da área. Olha o Guarani, vem com o Rodrigo Andrade, chegou, foi tocada, a bola por baixo, faz o quarto Timbu. Pio, defesa importante do Lucas Perry, Pio. E essa foi a primeira finalização efetivamente no gol, do Nicolas Careca buscando o canto esquerdo do Lucas Perry, grande defesa. Olha o Nicolas aí de novo. Tenta a finta, foi calçado, é falta! Falta do Bispo no Careca, é falta que favorece a equipe do Bugre ali pela meia direita, Pio. E agora usando a inteligência, o atacante do Guarani, o camisa 11, deu as costas para a marcação e só esperou a chegada do Bruno Bispo, que cometeu uma falta por trás. E essa vai levar perigo, o Cabelo é mais pro lado direito, mas a 2 passos ali da entrada da grande área. É falta que favorece a equipe do Guarani, 14 minutos e 40 nesse primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. É falta pro Bugrão pela meia direita, vai se ajeitando ali o Guarani, vai botando ali um carinho na bola para fazer a cobrança. O Diogo Matheus tem aí também. Eu falei 2 passos, você aumenta uns 8. Ah, é? Mais ou menos. Um pouquinho mais, né? Uns 10. Tá bom, mas tá ali o Diogo Matheus. Vai se ajeitando. O Matheus Pereira também. Ali, você escolhe qual Matheus, se você quer o Diogo Matheus ou o Matheus Pereira na cobrança. O Diogo Matheus. O Diogo Matheus. Então vai Diogo Matheus pra bola, tem Matheus Pereira ali próximo também, 2 homens da barragem humana. Lucas Peck tá preocupado, correu pra bola, rolou Diogo Matheus, a jogada ensaiada, frente da grandeira, o Persson, a batida, na trave! Sobra de bola pro Guarani ali pelo meio, sobe a zaga do time pra botar pra fora em escanteio pro Guarani. Uma jogada ensaiada, que no final da jogada ensaiada eu achei até que o Persson tinha errado o chute, Pio. Eu imaginei que ele fosse fazer o lançamento pra dentro da grande área, que nada, ele bateu de longe, ela foi quase na forquilha ali no travessão do Lucas Perry, quase o primeiro do Guarani, escanteio lado esquerdo, Diogo Matheus vai pra cobrança e o Bugre começa a pressionar o Timbu. Escanteio, segundo do jogo, primeiro para a equipe do Guarani, lá pelo lado esquerdo, vem bola para a grande área, tá todo mundo adentro, Diogo Matheus está na cobrança, vai fazer o levantamento de perna direita, ele tá mostrando alguma coisa ali pro árbitro, o jogador do Náutico não tá tomando a distância correta ali da cobrança do escanteio, o árbitro manda ele cobrar, ele espera, bate boca com o árbitro ali, tá xingando, daqui a pouquinho tem informação, o escanteio é pro Bugrão, Diogo Matheus na cobrança de perna direita, correu pra bola, faz o levantamento, forte pra fora, ele nem cruzou, nem tentou o olímpico, nem bateu pro gol, não fez nada, Pio. Só reclamou. Reclamar, ele reclamou bastante antes da cobrança. Pois é. Tem informação de gol aí, meu caro Guarizo, diga aí. 2 gols na Libertadores, Cabela. No estádio Independência, Guilherme Arana faz 1 para o Galo, 0 para o América. Lá na Bolívia, Rafael Veiga de pênalti, 1 para o Palmeiras, 0 para o Independente Petroleiro. 17 minutos desse primeiro tempo. O Veiga fazendo gol de pênalti, né? Nossa, o que é isso? Jesus. É o primeiro da carreira, não é o primeiro. Ô, Guarizo, quantos pênaltis já que ele não erra? Pelo amor de Deus. 22 ou 23, eu não sei exato. 22, eu ia dizer 22. Ó, é ele e Reinaldo, né? O Reinaldo de São Paulo também, absurdo. O Reinaldo, 20 pênaltis, errou 1. 20 cobranças, errou 1. 17 minutos e meio, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Laboratório Seibin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Seibin, seus exames em boas mãos. 0-0 é o placar do jogo. Arremesso semanal ali pro Guarani. O Guarani parece estar buscando mais o jogo, né, Carlão? Joga bem o Guarani. Os primeiros aí 18 minutos, o Guarani foi melhor que o Náutico. Apesar da principal chance ter sido do Náutico, o Guarani respondeu com uma bola na trave, um chute meio despretensioso, mas acertou a trave, assustou o goleiro Lucas Perry. Mas eu gosto do Guarani com personalidade, trabalhando muito aqui, mais pelo lado direito, com o Diogo Matheus, Nicolas Careca se movimentando, Rodrigo Andrade chegando. O Persson é um cara que finaliza bem, já mostrou isso, então pode ser uma arma do Guarani. Gosto da postura do Guarani, uma postura de personalidade, uma postura de quem quer ganhar o jogo, está interessado na partida.
Sai jogando a equipe do Timbu, campo defensivo lá pela direita com o Carlão. Dá um tapa na bola, faz a abertura com o Tássio. Lado direito, retratado do campo, ele já faz o lançamento ali pelo meio. Giancarlo chega no lance, já faz o domínio, carrega a bola, faz a finta, escapa da marcação, só que na contramão ele vai carregando. Escorregou, foi pra cima dele o Vilela na dividida. Último, a bola tá no campo, não saiu não, foi contra o Patrimônio do Guarani, a sobra de bola pelo meio, chega a zaga, mais uma vez vem Giancarlo com ela, finta, carrega ali de fundo, pintou o cruzamento, o segundo pau, passa por todo mundo, vai se aproveitando mais uma vez o Náutico na sobra de bola lá do esquerdo com o Luiz Felipe, ele sassaricou, foi pra finta, recebeu de volta na grande área, fez o passe ali pelo meio, preparou a batida, Léo Passos, explodiu na zaga, a bola voltou mais uma vez ali pelo meio, trabalha a equipe do Timbu, fez o passe lá na direita, trabalhou mais uma vez Giancarlo na perna canhota, o desvio de cabeça pra fora do gol! O desvio de cabeça ali no meio da grande área. O Niltinho de cabeça, ele só desviou de cucuruco ali. Olha que quase ele pega o Kozlinski com a calça na mão, Pio! E o Niltinho, ele é inho mesmo, né? E mesmo assim ele ganhou no posicionamento, porque o Ronaldo Alves chegou atrasado, o Niltinho conseguiu fazer o desvio de cabeça. Kozlinski acompanhou e rezou o cabelo. Foi a única coisa que ele pôde fazer. Deu certo a oração, ela saiu à direita do goleirão do Guarani. 19h40. O Guarani, você diz, está melhor, mas o Náutico chega com perigo, Carlão. Defensivamente, tá estranho o Guarani, né? O pessoal não está conversando, o pessoal não está se entendendo. Olha, segura aí, Carlão, vem o Bugrão, ali com o Júlio César, rolou com o Perso, fez o passe pelo meio, Bruno José na cara do gol, bateu! Gol! Bruno José, jogadores da equipe, o Náutico levantaram o braço, mas não tava não, Bruno José saiu na cara do Lucas Perry, escolheu o canto e botou no fundo do gol a 20 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo, o Bugrão tá na frente, Bruno José, o Bugrão tem um, o Náutico não tem nada, Pio! Pode dar metade do gol pro Eduardo Pessel, né? A lá Giovanni Augusto, porque ele dominou a bola de pé na esquerda, olhou, esperou o Bruno José se posicionar e aí no tempo certinho, no limite da posição de impedimento, ele fez o passe. Bruno José se perdeu um gol mais ou menos assim na estreia no Brinco de Ouro, dessa vez Cabela não teve dúvidas, jogou pro fundo das redes da saída do Lucas Perry, abrindo o marcador, o Guarani sai na frente, 1-0, olha o Bugre ganhando o jogo. Bugre tá na frente, 1-0, Bruno José marcou, todo mundo esperando ali a confirmação do VAR, tá confirmado, sai trabalhando e o jogador do Guarani caiu ali. Nicolas Careca soltou a bola, ele caiu. Eu estava observando. Tudo bem, ele já tinha caído antes. Ele tomou uma pancada antes do gol. Mas aí ele se recuperou. Aí ele esperou o Náutico dar saída pra cair. Quando é pro nosso lado, a gente tem que falar também. Tem que falar. Pelo amor de Deus, viu? Mas tá certo. O gol, vou dizer que é merecido, Cabela. Eu gosto da postura do Guarani nos primeiros minutos, arriscando com personalidade, vacilo, né, dentro do sistema defensivo, duas oportunidades claras, né, o Náutico criou, uma com o Léo Passos, a outra com o Niltinho, as duas de cabeça dentro da pequena área, então seria importante o João Vitor e o Ronaldo Alves conversarem, né, até para evitar essas possibilidades claras de gol do lado do Náutico. Agora, ofensivamente, do meio para frente, essa trinca de volantes está dando muito certo, com o Persson chegando um pouquinho mais com a qualidade que tem, e pelos lados também o Guarani funciona. 22 minutos deste primeiro tempo, 1-0, o Bugrão tá ganhando. Camila. Oi, diga, Pio. Mandar um grande abraço aqui pra quem tá mandando um WhatsApp pra gente. O Anselmo tá dizendo boa noite a toda a galera, boa transmissão, vitória do Bugrão, 2-1, vai ser um sofrimento, hein? Boa noite a todos da equipe, pra cima deles, Bugrão. Um abraço, Júlio César, aqui de Campinas. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol Sevilha Campinas. 22,5 deste primeiro tempo, bola rolando nos aflitos, Série D do Campeonato Brasileiro, quinta rodada. Olha o Náutico, lançamento feito para a área. Ronaldo Alves faz o corte, está jogando a equipe do Guarani. Nos aflitos, o placar Sevilha está assim, ó. Náutico 0. Guarani tem o Nicolas Careca, vem com ela dominando ali pela direita, pintou cruzamento no segundo pau, forte demais. Sobe o Tássio para fazer o corte de cabeça. Ela sobra lá pelo lado esquerdo mais uma vez com o Júlio César. Ele carrega na entrada da área, pintou o cruzamento na área. Chega a zaga do Timbu, fez o corte, ela sobra no peito do Diogo Matheus, que recua no sistema defensivo. Central da bola, Marco Guarizo.
Chega de novo lá na Bolívia, em Sucre. Palmeiras 2, Independente Petroleiro 0. No YouTube da CBN Campinas, Ana Cláudia de Amparo. Futebol Globo CBN. Guarani e Náutico. Guarani no ataque, Nicolas Careca, cruzamento feito, o zagueirão chegou cortando, bateu de primeira, de canhota, ali na entrada da pequena área. A bola veio na lateral, mas dá um susto no torcedor do Náutico, Pio. E também do Lucas Perry lá, que vai cumprimentar o Bispo, né? Mas ele chegou jogando essa bola para onde estava virado. Só que ela deu uma espirrada ali no taco, saiu para arremesso lateral que o Diogo Matheus vem cobrar. 23:50, arremesso manual cobrado, Nicolas Careca briga pela bola. Ele faz a proteção, chega a marcação para cima dele, por baixo, dá um pico na bola, o zagueirão dá um pico, joga lá pro campo de ataque, sobra com o Ronaldo Alves. No círculo central do gramado, ele recua. Lá no sistema defensivo, Léo Passo vai para cima, ele dá um toque na bola, o Kozlinski lá pelo lado esquerdo, sai trabalhando, sai jogando ali pelo meio. Vem Vilela buscar o jogo, já fez o passe com o Matheus Pereira, lado esquerdo, rola a bola pela meia, trabalhou com o Persson, devolveu no Júlio César, Persson novamente faz o domínio, Júlio César briga pela bola, vem por baixo a zaga do Náutico, fazendo a pressão, ela vem pelo círculo central do gramado, Rodrigo Andrade faz o domínio, levanta a cabeça, marcação encosta, ele girou pra cá, pra lá, ele tinha o lado de cá tão fácil pra fazer o passe pro Diogo Matheus, ele virou a bola pro lado mais difícil, mas deu certo, ainda sobrou com o Guarani, lançamento feito, a inversão de jogada, da direita, Bruno José, recebe na coxa, domina, fez o passe, olha o Rodrigo Andrade, entrada da área, na devolução, ali pelo meio, chega a zaga do Náutico pra fazer o corte. O Guarani vai trabalhando a bola, vai chegando na grande área, trocando passe de um lado de outro e chega com uma facilidade incrível, Carlão, que coisa! Se sente à vontade no Estádio dos Aflitos, o Náutico, apesar de querer tomar a iniciativa, de querer tomar as rédeas do jogo, não consegue. O Guarani encaixota o Náutico no campo de defesa, meio campo do Guarani com a marcação adiantada também toma conta, Rodrigo Andrade, Vilela e Persson, que vai fazendo um grande primeiro tempo, ou seja, um Guarani melhor, que faz por merecer a vantagem parcial. Olha o Náutico, sai jogando ali pelo meio com o Raudinei, dá um tapa na bola, faz a abertura com o Niltinho lá pela direita, ele domina a bola, tem marcação do Matheus Pereira pra cima dele, sassaricou de um lado, de outro, o zagueirão chegou por baixo pra fazer o quarto e sai jogando para a equipe do Bugre. 25 minutos e 40, 25 e 40 deste primeiro tempo. 1-0, Guarani tá ganhando. Sai jogando o Guarani, jogando errado agora. Sai jogando errado, ela sobrou com o Tássio. Carrega o Timbu no ataque, fez o passe por baixo. Ronaldo Alves cortou, Rodrigo Andrade chegou na dividida. Sobra de bola ali pelo meio. Nicolas Careca fazia a finta. Foi programado, pediu falta, o árbitro não deu não, achei que foi falta. Sobrou com a batida. De fora da área do Jean Carlos. Kozlinski. Olha que quando o gramado foi no peito do Kozlinski, faz a defesa em 2 tempos, Pio. É quase no rosto, inclusive, né? Porque ele faz aquele movimento de meio que defender, meio que de manchete, assim. Só que a bola ela aqui que vai mais alto do que ele imaginou que fosse. Quase que atinge o rosto do goleiro do Guarani, que em 2 tempos conseguiu segurar a bola. O Nicolas Careca se enrosca mais uma vez ali com o Bispo, o árbitro para o jogo, chama a atenção do zagueiro da equipe do Náutico, e se enroscaram bonito ali os dois, hein? Luiz Felipe sai jogando para a equipe do Náutico, puxa a bola ali pelo círculo central do gramado, dá um tapa nela, faz a bola rolar lá do outro lado com o Carlão, devolve pelo meio, mais uma vez com o Luiz Felipe, ele protege bem a bola batida de fora da área, Kozlinski vai para fazer a defesa mais uma vez e mais uma finalização fora da área, Pio. A verdade é que estão deixando o Náutico bater, né, Cabela? Esse espaço aí na entrada da grande área, dessa vez o Luiz Felipe arriscou, só que pegou fraquinho, bem posicionado de novo, sempre bem posicionado, Kozlinski defendeu. Passamos de 27 minutos desse primeiro tempo, você jogando a equipe do Guarani, despacha para o campo de ataque, lançamento feito, direto para fora. 991869070 é o nosso WhatsApp, 19 é o DDD, e também no YouTube você pode mandar o seu recado através lá do chat no YouTube, fica à vontade em participar com a gente, hein? Estamos esperando a sua participação. Olha o Timbu, vem para ataque, Tássio na linha de fundo, tem a proteção ali do Matheus Pereira, a bola vai para fora, só tiro de meta para a equipe do Bugre. 27 minutos e 20. Passamos um pouquinho mais da metade do primeiro tempo, Carlão, mas o que nós estamos vendo do Guarani nesses primeiros 27 minutos tá projetando um derby sensacional no próximo domingo, hein? Aliás, deixa eu só aproveitar, então o Matheus mandou mensagem aqui no WhatsApp falando exatamente isso. Não me lembro qual foi a última vez que os dois chegaram num derby depois de vencerem. É verdade,
Se o placar se mantiver, eles chegam empatados, né? Nos critérios a Ponte leva vantagem, mas chegam empatados. Mas o Guarani faz uma grande partida. O Guarani tem uma boa equipe. O próprio Roberto Fernandes, e nós estamos dizendo há algum tempo, essa classificação não combina com o Guarani, pela equipe que tem. O Guarani tem time para fazer melhor. E está fazendo hoje contra o Náutico. Talvez a sua grande partida. Contra o Grêmio teve bons lampejos, mas hoje nos aflitos até aqui faz um grande jogo. Toca a bola, a equipe do Timbu da série Júlio César ficou reclamando de uma falta, o árbitro não deu. Teve um lance agora há pouco em cima do Nicolas Careca, também reclamaram falta, o árbitro também não deu. As duas seriam pró-Guarani. E o árbitro, o senhor Caio Max Augusto Vieira, mandou o jogo seguir. 28 minutos e 40, 1-0 Guarani tá ganhando. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Olha o Bruno José ali pelo meio, faz a finta, chega a marcação para cima dele, corta, bola espirrada, sobra ali pelo meio com o Bispo, despacha para o campo de ataque, lançamento feito, o Diogo Matheus faz a proteção de um lado, de outro, Ginga escapa da marcação do Luiz Felipe, ele recua lá atrás com o Kozlinski para começar de novo, vai para cima ali, o Léo Passos, ele dá um bicão na bola, joga lá para o campo de ataque, lançamento feito para ninguém do Guarani, tá sozinho o Bispo, toca a bola do lado, trabalha a chegada mais uma vez o Eduardo Teixeira, fez o passe ali pela meia, trabalhou com o Léo Passos, invadiu uma área, marcação encostou para cima dele, gingou de um lado, de outro, tentou a batida, explodiu no marcador, voltou com ele, bateu de direita, sobra de bola pelo meio, batido, desvio, para fora do gol! Estava marcado o impedimento ali do Jean Carlos, mas o Kozlinski fez uma defesaça, Pio! Defesaça, né? Aquela defesa de futsal, né? Porque ele sai com as duas pernas abertas para cima do Jean Carlos, estava realmente em posição irregular, mas é a nítida defesa de futebol do salão. Por falar em pernas abertas, o goleiro do Vila Real hoje tomou 2 entre as pernas. 2. Que coisa. Vencia por 2-0, tomou virada 3-2. Liverpool é o primeiro classificado à final da Champions. Amanhã tem City e Real Madrid. Nossa, se tivermos Real Madrid e Liverpool, são 6 títulos do Liverpool, 13 do Real Madrid, cara. 19 títulos em jogo. Caraca, meu Deus do céu. 30 passados é o primeiro tempo. Olha o Timbu chegando para o campo de ataque, lado esquerdo com o Luiz Felipe. Ele rola a bola ali pela meia, trabalhou mais uma vez o Teixeira, rolou pelo meio, Luiz Felipe fez o passe, trabalhou na entrada da área, chega a zaga do Guarani para fazer o corte. Ronaldo Alves toca a bola, está jogando com o Júlio César lá pela esquerda. Ele tenta a finta, carrega demais a bola, vai para fora, sai com bola e tudo. Já faz o arremesso, o Timbu tem pressa, vem para o campo de ataque ali com Tássio. Recua mais um pouquinho a bola, fez o passe mais atrás. Quem se apresentou foi o Carlão, zagueiro, chega no ataque, lançamento feito. Por baixo chega o Matheus Pereira, dá um bico na bola, despacha lá para o campo de ataque. Sobe e desce a bola, o Bispo dá um bicão nela. Ela vai sobrando pela esquerda com o Nicolas Careca. Já domina a bola, rola a bola pela meia. Se apresentou Rodrigo Andrade, tenta a finta, o zagueiro por baixo corta. Chega o zagueiro para fazer o quarto e sai jogando mais uma vez a equipe do Timbu. Vamos girar. Tempo e placar do jogo. Aqui no Futebol CBN Campinas, 31 minutos passados. É o primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, quinta rodada. Nos aflitos, o placar CBN está assim, ó. Náutico 0 pro Náutico. Guarani. Júlio José 1 para a equipe do Bugrão. Central da bola, Guarizo. Libertadores do Independência América 0, Atlético 1. Na Bolívia, Independente Petroleiro 0, Palmeiras 2. Futebol Globo CBN. 31 minutos e 50, 1-0 Guarani. O jogo tá parado ali, uma falta em cima do Bruno José, tá sentindo, camisa 17 da equipe do Bugre, Pio. Tá sentindo ali a panturrilha direita, o Jean Carlos deu um toquinho, já reclamou ali com o árbitro, aquela coisa toda. Mas já vai se levantando ali o Bruno José. Grande abraço pro Levi Correia, nosso amigo Levi Correia. Mandou mensagem aqui, ó. Vai, Bugrão! Parabéns pela cobertura, Cabela, Pio, Carlão, Guarizo e equipe da CBN. Tamo junto! 32 minutos passados é o primeiro tempo. 991-869070 o nosso WhatsApp. Também pelo YouTube você pode participar. Você que está pelo YouTube, participe com a gente. Dá um likezinho aí, ó. Dá um joinha aí na nossa transmissão no YouTube. 32 minutos e meio. O jogo tá parado, tem mais uma falta, essa vez em cima do Nicolas. E o árbitro vai chamar ambos ali. O Nicolas e o Bispo. É isso, Pio? É isso. O jogador do Náutico tá reclamando e dizendo que não fez nada, abriu os braços, aquela coisa toda.
E aí o juizão disse, foi a última. Mas acho que ele já falou que foi a última umas 4 vezes. E eles estão se enroscando desde o início do jogo, os dois, tanto o Bispo como o Nicolas Careca. Lançamento feito para o campo de ataque, sobe Tavares de cabeça, escora, sobra de bola ali pelo meio. Rodrigo Andrade, ele domina, Gingo para lá e para cá, escapou bem na marcação. Fica com ela dominada, rola pelo meio, o Persson se apresenta, tenta o passe, fez a tabela com o adversário, bota a bola ali pelo meio. Ele escapuliu do Júlio César. Sobra com o Lucas Perry, que bota a ordem na casa do Timbu. 1-0, o Guarani está ganhando. 33 minutos deste primeiro tempo. Domingão, a partir das 3 da tarde, tem derby aqui na CBN Campinas. Narração de Roger Williams. A partir das 3 da tarde, direto do Brinco de Ouro. Uma grande cobertura do Derby 203 aqui na CBN Campinas. 33 minutos e 20. Trabalha a saída de bola, a equipe do Timbu, bota ali pelo lado esquerdo. Mais uma vez chega com o Luiz Felipe. Ele fez o passe do lado. Chega a marcação, o Teixeira chega, vai programado, pede a falta, o jogo tá parado, Pio. Rodrigo Andrade pegou por trás. Aí quando ele toma cartão, ele vai dizer, não, mas eu não tomo. Olha o Timbu. Olha o Luiz Felipe com ela de frente pro gol, preparou, bateu, explodiu em cima do jogador do Guarani. O Ronaldo Alves, parece que ele levou a mão ali, era o João Vitor. Parece que ele botou a mão no posterior da coxa ali na hora da dividida. Lançamento na área, chegou por baixo mais uma vez a zaga do Bugre para fazer o corte. Diogo Matheus tira de cabeça, ela sobra ali pelo meio. Mais uma vez com o Júnior Tavares. Abriu pelo lado esquerdo com o Jean Carlos, cruzamento na área. Vem Ronaldo Alves para fazer o quarto e tiro perigo. Bola subiu, desceu. O Timbu aluga meio campo, vem para cima. O Guarani tá tudo encolhido ali, o Bugrão. Trabalha mais uma vez ali pelo meio. Raudinei, pegou de um lado, buscou de outro. Fez o passe na esquerda com o Júnior Tavares. Ele dá um tapa na bola, entrada da área, por ali com o Léo Passos, gingou, rolou, Luiz Felipe, a chegada de trás, vem por baixo o zagueiro. Pra sair jogando a equipe do Bugre. Não tapa na bola pela direita, Bruno José, rola do lado com o Nicolas Careca. Antes dele, chega o Raudinei para fazer o corte. O Nicolas, que o árbitro chamou atenção agora há pouco dele, não quis botar o pé na bola nessa não. Valeu o cartãozinho ali, segundo o próprio árbitro, disse do lance anterior. Vem Júnior Tavares com ela, bota a bola pelo meio, preparou a batida, saiu fraquinha, Kozlinski. Mas a defesa bota a ordem na casa da equipe do Guarani. Fala, Pio. E agora o Kozlinski vai jogar a bola pra fora, porque ele já estava sentindo também na jogada anterior. Ele ergueu o braço e avisou o árbitro que ia jogar para arremesso lateral, por isso o jogo tá parado. Pro atendimento ao camisa 1 do Bugre, ou melhor, camisa 30. Nossa, goleiro com camisa 30. Pois é, rapaz. E o árbitro já mostrou o relógio ali, o cronômetro que está descontando o tempo do goleiro caído do Kozlinski, recebendo atendimento médico lá na área da equipe do Bugre. Fala, Pio. Quem mandou mensagem aqui pra gente foi o César Augusto, tá dizendo o seguinte aqui, ó. Cantor? Boa noite a todos, agora aguenta coração. Vamos, Náutico! José, César Augusto, o repórter aqui de Campinas, né? Mas tem um cantor, César Augusto. César Augusto. Tem? Canta sertanejo. Ah, é? Então ele falou assim, boa noite a todos, vamos, Náutico. Ô, Pio, você já viu o filme O Inimigo Mora ao Lado? Aqui em casa é assim, um bugrino e eu ponte pretano, mas somos amigos. Será que o Timbu vai abrir o gol pro Guarani? Calma, Pio, tem jogo ainda, que coisa. Abraço, meu amigo. Atendimento ali do Kozlinski, tá tudo bem com o goleiro da equipe do Guarani, 36 minutos e meio, tá pedindo a bola de volta ali, aí o fair play aconteceu. Bola recuada ali com o João Vitor, sai jogando o zagueiro, despacha pro campo de ataque, lançamento feito, Nicolas Careca sobe o Bispo também com ele. Melhor para o Bispo, toca na bola, mas ela sobra com o Bruno José, mantém Bugrão no campo de ataque ali pela direita, rola pelo meio, Persson, se apresenta bem no círculo central do gramado, brecou, olhou, rolou um pouquinho mais atrás, ainda no campo de ataque com o Rodrigo Andrade, mas ele recua. Começa de novo ali pelo meio com o Vilela, encontra o Ronaldo Alves lá pelo lado esquerdo. E tocando a bola a equipe do Guarani. De um lado ou de outro, a equipe do Timbu só vai cercando, tentando buscar a roubada de bola. 37 minutos deste primeiro tempo. Carlão, o time normalmente faz 1-0 e recua para ficar o toque de bola, para arrumar um espaço, para encaixar um contra-ataque. Se estava jogando legal, por que não continua no ritmo, hein, Carlão? Não estava sofrendo, né, Cabelo? Exato, agora está sofrendo. O Náutico chega principalmente por dentro. Os três volantes recuaram demais, o Guarani está sem saída. Bruno José, apesar de ter feito o gol, mas não está sendo o homem do desafogo, o homem da beirada, o homem para sair, para puxar esse contragolpe pelo lado direito. Por incrível que pareça, quem recua um pouquinho mais e quando sai em velocidade é o Nicolas Careca. Mas parece que deu uma cansada. Mas os três volantes recuaram demais e o Náutico chega, já chutou 3, 4 vezes, exigindo até do goleiro Kozlinski. A zaga até que conseguiu se entrosar,
tá conversando um pouquinho mais, mas não pode dar essa brecha, porque o Náutico começa a gostar do jogo, a torcida participa também, aí complica. 38 minutos é o primeiro tempo, rola a bola o Náutico para o campo de ataque, lançamento feito, fica com ela o Matheus Pereira, já toca ali com o Rodrigo Andrade, devolve no Matheus, recua no Ronaldo Alves, fez o passe, Matheus Pereira mais uma vez, adianta a marcação, equipe do Timbu, Rodrigo Andrade recebe a bola pela intermediária defensiva, dá um tapa lá pela esquerda, Persson recebeu, dominou, girou, encontrou Júlio César aberto lado esquerdo, lançamento feito para o Matheus Pereira, linha de fundo, preparou o cruzamento para trás! Chega por baixo o Carlão para fazer o quarto, que o Nicolas Careca chegava ali. Chegava bem ali pelo meio da área, hein, Pio? Já chegava, né? Se passa pelo zagueiro do Náutico, era só dominar e fazer a batida. Guarani ganha o arremesso lateral, Bruno José rapidinho já vai para cobrança. Rodrigo Andrade recebe, toca na bola, devolve. Lá pelo lado esquerdo, a bola recuada agora com o Ronaldo Alves do sistema defensivo. Jogando ali o Ronaldo Alves, que agora está pela direita. Ronaldo Alves sai trabalhando para a equipe do Guarani, ameaçou, dá um pique, parou, brecou, rolou com o Diogo Matheus, fez o passe do lado esquerdo com o Júlio César, tenta sair jogando o Júlio César, que também está pela direita agora, não está mais lá pela esquerda, recebe falta, viu? Recebe a falta e reclama a barbaridade, né? O Júnior Tavares não gostou da marcação não, mas ela foi feita e já cobrada. 39 minutos é o primeiro tempo, o Bugrão está na frente. Rola a bola mais uma vez a equipe do Bugre ali pela intermediária. Ronaldo Alves fez o passe lá pela esquerda com o Matheus Pereira. Bota no campo de ataque, faz a tabelinha, bola rolada, Vilela, devolve, lado esquerdo, Bruno José com ela. Vai recuando, vai tocando a bola, o Guarani de um lado e outro. O Guarani não fica muito lento tocando a bola não, que o narrador dorme, viu? 39 minutos e 40, 1-0, o Guarani tá ganhando o jogo. De segunda a sexta, 4 da tarde, tem o CBN Esporte, segunda edição. Vamos aqui todas as tardes, levando muita informação para você que acompanha a CBN Campinas. Olha o Kozlinski de novo, correndo riscos. Deu um bico na bola, sobra de bola ali pelo meio com o Vilela. Tabelou, recebe de volta lá pela esquerda o Bruno José. Bota a velocidade, fez a finta, cortou pelo meio, preparou a batida de longe. Pega Lucas Perry. Aí no meio da pequena área faz a defesa no chute rasteirinho perigoso do Bruno José, Pio. De novo, camisa 17 do Guarani arriscando pelo lado esquerdo. O Lucas Perry bem posicionado, conseguiu fazer a defesa. Mandar um grande abraço aqui pro Marco Vinícius. Ele é da Vila IP, só que ele tá lá em Araçatuba, Cabelo, e tá acompanhando o Guarani pela CBN Campinas. Ele tá dizendo que tá lá no tradicional bar Bola 7, onde tem cupim casqueirado. Você já comeu cupim casqueirado, não Carlos Cabelo? Como é que é o cupim casqueirado? Eu vou falar um negócio pra você, eu comeria agora. Então conta como é que é, Pio. Nesse momento. Não sei também, mas não comeria. sabe? Bom. Tá bom, eu também comeria, mas eu não sei como é que é. Conta pra nós aí, como é que é o nome do nosso ouvinte aí? É o Marco Vinícius. Ô Marco, manda pra nós aí. O que é o cupim mas é casqueirado? Marco ou Marcos? Marco Vinícius. Marco Vinícius. Manda pra nós o que é o cupim casqueirado. 41, Nilton tá reclamando lá de uma falta, é falta que favorece a equipe do Náutico lá pela direita, viu, Pio? Ele queria cartão, mas nada de cartão não, só a marcação da falta, já tá de bom tamanho, vai todo mundo lá pra dentro da área do Kozlinski, essa bola vem na área, Cabelo. É falta que vai ser cobrada, Jean Carlos faz o levantamento, joga na área, Kozlinski deu um soco, a bola foi pra trás, sorga de cabeça! Pra botar pra fora ali o Diogo Matheus, ele faz o... ele salva a pátria do Kozlinski, saiu mal o Kozlinski da bola, viu? Saiu, é o famoso minha, sua, enfim, sei lá o que, né, Cabela? Não se comunicaram e aí quase a besteira aconteceu. Júnior Tavares cobra escanteio. Terceiro escanteio no jogo, segundo pro Timbu, pintou levantamento na área, sobe a zaga do Guarani, faz o quarto, a bola vai sobrando lá pela descida com o Matheus Pereira, ele já faz o domínio na saída de bola da equipe do Bugre, lançamento feito lá do lado esquerdo para Bruno José, puxou pelo meio, botou velocidade, veio entre o zagueiro, rolou para Júlio César na direita, vai pintar a segunda batida, chega a zaga! Por baixo para fazer o corte, Nicolas Careca de cabeça, faz o corte mais uma vez pro Guarani, sobra com o Júlio César, bola tocada para trás! Bruno José bateu, pegou embaixo, ela subiu demais, foi longe do gol, Pio! Essa última finalização a gente não precisa nem descrever, né? Mas a jogada anterior, que velocidade do Bruno. Só que pra mim errou o Júlio César, né? Porque essa bola tem que chegar, já tem que bater, Cabelo. Ele tentou dominar, e aí no que tentou dominar, perdeu uma passada. Quando fez a batida, a bola foi direto pra fora. Agora o árbitro tá conversando ali com torcedores, pedindo para jogadores do Náutico que estão ali atrás no trabalho de aquecimento, peçam pros torcedores... Não, tá mostrando o cartão amarelo, é pro atleta do Náutico mesmo que tá no aquecimento ali. Tá expulso, vai ser expulso. Tá expulso.
Já vou descobrir quem foi, porque ele tá de colete, então não dá pra saber. Porque teve um jogador que veio conversar com ele, mas ele mostrou o cartão apontando um outro jogador. Eu acho que um tomou amarelo e o outro foi expulso. Daqui a pouco a gente confirma o porquê ele da confusão. Também. Ele aplaudiu ironicamente. Mas olha que ele dá o primeiro cartão, o árbitro do jogo, o senhor Caio Max, ele aponta lá no fundo. Olha lá, Leandro Carvalho tomou o cartão amarelo. Não, foram 2 amarelos. Ele recebe um amarelo, aplaude, recebe mais um amarelo e depois vermelho. Um abraço pro Leandro Carvalho, então. Foi expulso no banco de reservas. Que beleza, hein? Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 43! É o primeiro tempo, reta final do primeiro tempo. Nos aflitos, tá dando bugrão, placar CBN está assim, ó. Náutico! 0 pro Náutico. Guarani! 1 pra equipe do Guarani. Central da bola, Guarizo. 2 gols na Libertadores, ambos na Independência. Faz o gol ali o Nath Fernandes pro Galo, 2-0, diminui o ponto para o América Mineiro, 2-1. Palmeiras segue vencendo o Independente Petroleiro por 2-0 e o Cupim casqueirado nada mais é do que o Cupim fatiado, tirando a casquinha. Obrigado, chefe Guarizo, pela informação. Mas tira a casquinha? Não, você vai casqueando, você vai casqueando ele. Isso, você vai casqueando. Bem lembrado, Guarizo, é isso mesmo. Boa. Agora que você falou, eu lembrei o que é o casqueado. Agora que eu comeria mesmo. É um termo gaúcho, né, Guarizo? Acredito que sim. Eu já vi mineiro falando. Aí você já tá querendo saber demais, Cabelo. Ele já falou o que é. Agora você eu acho que ele ficou na internet, por isso que ele falou. Não sabe onde que é. É, Guarizo? Não. Mas que é bom, É bom demais, 44-40. Reta final do primeiro tempo, 1-0, Guarani tá ganhando, o Timbu vem pra cima, vem ali pela meia, trabalhando a bola mais uma vez por ali, o Luiz Felipe tocou do lado, trabalha com o Léo Passo, devolve o Luiz Felipe, linha de fundo, pintou cruzamento, rasteirinho por baixo. Chega a zaga do Bugre para fazer o quarto e bota a bola para fora e arremesso manual. É pro Náutico, tá ali o Jean Carlos para fazer a cobrança rapidamente. Ele mesmo fez a cobrança com as mãos, recebe de volta. Faz o lançamento na contramão lá pro Bispo, encontra o Carlão aberto no círculo central do gramado, livre de marcação. Ele carrega a bola para o contra-ataque. O Guarani tá todo encolhido, a equipe do Bugre nesse finalzinho do primeiro tempo. Lançamento lá do lado direito. O Matheus Pereira comete a falta, o auxiliar marca, ele reclama e vai tomar cartão, Pio. Vai tomar lá pelo lado esquerdo, talvez pela sequência, vamos dizer assim, de faltas, né? Ele tá mostrando o cartão amarelo pro 16 do Bugre, que, aliás, volta depois de cumprir suspensão e já recebe o cartão amarelo. Pois é, quinta rodada, já é o quarto cartão amarelo do Matheus Pereira. Ele tomou na primeira, segunda e terceira rodadas, a quarta ficou fora na quarta e agora recebeu na quinta. 100% de aproveitamento. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Acesse ciatletica.com.br. Já passamos de 46 minutos deste primeiro tempo, 1-0 Guarani. Tem a falta que favorece a equipe do Timbu lá pela direita. Os jogadores vão se ajeitando ali no meio da grande área. Vai pintar cruzamento. Vai todo mundo lá pro meio da grande área. Autoriza o árbitro Jean Carlos em perto da canhota. Levantamento! O Vilela subiu na frente do Kozlinski, fez o quarto ali, não tá se entendendo. Eles não estão se entendendo ali, viu, Pio? Não, o Kozlinski não tá gritando, né? Até porque o Vilela não tem olhos nas costas, na nuca, né? O Kozlinski precisaria gritar que era dele. Escanteio lá do esquerdo, Jean Carlos cobra. Será que ele está afônico? 46-40, escanteio cobrado, levantamento na grande área, passa por todo mundo à sombra, chega a zaga do Bugre, fez o quarto da primeira, Persson com ela, tira o perigo dali, a sobra de bola lá pelo lado esquerdo, sai jogando com o Rodrigo Andrade, ele faz domínio, escorregou, levantou, protegeu, marcação foi pra cima, o Timbu recupera, parte pra cima, lá do lado direito, Niltinho com ela, só saricou de um lado, de outro, cortou ali pelo meio, rola a bola, frente da grande área, chega a marcação pra cima dele, volta a bola mais uma vez lá do lado direito, Jean Carlos, cruzamento na área, chega ali na linha de fundo, a marcação tá para cima dele, o lançamento foi feito só que na contramão, lá no direito, mais uma vez o Timbu faz a pressão em cima, vai trabalhando de um lado e outro, buscando espaço, finalzinho do primeiro tempo, já saricou, buscou a linha de fundo, preparou o cruzamento, forte demais, Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Laboratório Sabin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sabin, seus exames em boas mãos. Nicolas Careca faz a finta, recebe a falta do Júnior Tavares, o jogo tá parado, tem uma falta
falta por Guarani no campo defensivo. No último suspiro do jogo ali. Futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. É que não foi o Bispo que estava em cima do Nicolas Careca, senão tomaria cartão. Mas o Careca jogou mais no chão do que ele nesse primeiro tempo também. Pelo amor de Deus. Gosta de uma grama, né, cara? Gosta. Jogador que faz a parede, né? Aí o zagueiro chega fungando no cangote, é dureza, é complicado. Já passamos de 48, ergue o braço a ponto certo de campo, final do primeiro tempo, nos aflitos. Náutico, 0 pro Náutico. Guarani, 1 para a equipe do Guarani. Jogadores vão deixando o gramado ali do Guarani com tranquilidade. O Timbu conversando muito. Tem jogador do Guarani caído ali no gramado. Parece que está sentindo. Não deu para perceber quem que é. Mas tem algum jogador do Guarani que ficou caído ali no meio do campo. Continua. Rodrigo Andrade. Naquele escorregão, não foi não? É. Até o João Vitor tá ali em volta dele. Ronaldo Alves também. O restante eu não quis saber não. Já foi pro vestiário, mas... os parceiros ali, os zagueiros João Vitor e o Ronaldo Alves estão junto ali do Rodrigo Andrade, departamento médico, atendendo camisa 32 do grupo. O Daniel Paulista sai cumprimentando todo mundo, ele é muito querido no Nordeste, o Daniel Paulista, né, Pio? Muito. Tem, principalmente no Confiança, né, a principal passagem dele, talvez aí pelo futebol do Nordeste, mas realmente muito querido por lá. Vamos ouvir o Léo Passos. A gente está pecando, acho que um pouco ali no penúltimo passe, aquele para preparar tudo para finalizar. A gente tentou alguns chutes também que não tivemos felicidade. Agora é tentar encaixar com essa parte ofensiva e defensiva. A equipe deles mexe muito também, isso dificulta um pouco para a gente. Mas é tentar acertar agora para poder no segundo tempo empatar e virar. Tá falando ainda, vamos ver. É natural, mas isso aí não serve de desculpa, a gente tem que passar por cima disso, né? A gente sabe que a sequência de brasileira é sempre assim, apesar de ter sido pouco tempo de descanso, mas a gente tem peça aí também no banco para poder substituir a altura. Vamos ver o que o professor vai pedir pra gente e tentar ir pra peça de jogo. Obrigado. Tá aí o jogador do Náutico deixando. Tem cada cena, não? Tem cada cena que a gente demais, vê, é demais. Vamos ver se alguém do Guarani vai falar. Acho que não, viu, Pio? Rapaziada, desceu muito rápido, só ficaram... Vai sim. Vai falar, Bruno José, autor do gol. Também perguntar se dá para manter esse ritmo, essa pegada mais frenética no segundo tempo. Boa noite. Boa noite. Cara, muito feliz pelo gol, né? Esse gol eu dedico para minha avó que acabou falecendo nessa última semana. E com certeza ela tá lá de cima, orgulhosa, né? Muito feliz. E nossa equipe veio para cá com esse intuito, né? De fazer um bom jogo, de ditar o ritmo. Fizemos um bom primeiro tempo até aqui. Temos que terminar mais as bolas no gol para procurar ampliar o placar, né? E agora escutar o que o professor tem que falar para encaixar no segundo tempo e voltar com a mesma pegada até mais para sair daqui com os 3 pontos. Tá falando. Essa homenagem, Bruno. Obrigado. Rembrandt. Valeu. Bruno José deixando o gramado, o jogador do Bugre. Agora sim, todo mundo já no vestiário, viu, Cabela? Muito bem, central da bola, chega mais, Marco Guarizo. Central da bola. Guarani e Náutico. Apresentação, Marco Guarizo. Intervalo de jogo, 10 horas 22 minutos. O Bugre vai vencendo o Náutico por 1-0. Gol do Bruno José, que acabou de falar. O Daniel Paulista, que foi jogador do Sport, sendo cumprimentado lá pelo pessoal do Náutico. Foi treinador do Sport também, se eu não me engano, começou a carreira dele como treinador no Sport. E daqui a pouco, no intervalo da CBN Campinas, os jogadores vão ouvir lá o que os professores têm para falar. E aqui na CBN nós vamos ouvir o que o Carlão de Freitas tem para falar. Nós teremos o craque do jogo, o comentário do jogo e muito mais para você aqui no Futebol CBN Campinas. Os jogos da Libertadores também estão no intervalo. Lá no Independência, o Atlético vai vencendo o América Mineiro por 2-1. E lá em Sucre, na Bolívia, o Palmeiras, com 2 gols do Rafael Veiga, vai vencendo o Independente Petroleiro por 2-0. E o Cristaldo, palmeirense como foi expulso ao final do primeiro tempo. Agora o único atacante de ofício, atenção Carlão de Freitas, é o Luiz Ali, na equipe do Independente Petroleiro.
Daqui a pouco o assunto é Náutico e Guarani aqui no Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Oferecimento Companhia Atlética. No mês das mães, presenteie quem mais você ama com saúde e bem-estar. Barbacoa, muito além da carne. Precisando realizar seus exames laboratoriais? Visite o Laboratório Sabin, www.sabin.com.br. Guarani e Náutico. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. A Companhia Atlética conta com o programa de resultados voltado para o seu objetivo, com o apoio dos melhores profissionais. São 2 endereços: Companhia Atlética Galeria Shopping e Companhia Atlética Clube Cultura para sócios e não sócios. Mês das Mães Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. O Laboratório Sabin tem mais de 30 anos de história com excelência e qualidade. Oferecemos mais de 6.000 exames com atendimento na sua casa, no trabalho ou em uma das unidades em Campinas. O Sabin atende diversos convênios: Unimed, Veracruz, Bradesco, Sul América, Amil, Cassi, entre outros. Laboratório Sabin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sabin, seus exames em boas mãos. Visite www.sabin.com.br. O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o Título Net. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Fique bem informado pelas manhãs com CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Central da Bola. Guarani e Náutico. Apresentação: Marco Guarizo. 10h26, intervalo de jogo lá no Estádio dos Aflitos. O Bugre vai vencendo o Náutico por 1-0. Gol marcado por Bruno José nesse primeiro tempo. E agora, aqui na CBN Campinas, Carlão de Freitas vai eleger o craque do jogo. Carlão, o craque desse primeiro tempo. Vamos ao voto óbvio do autor do gol. E você vê alguém que se destacou mais no time do Bugre, Carlão? Guarizo, seria um bom voto, sim, o autor do gol, Bruno José, que cresceu principalmente nos últimos minutos do primeiro tempo, ou na parte final do primeiro tempo, né? Tanto é que mesmo fazendo o gol, o Bruno José pela direita não estava sendo desafogo, não estava sendo o puxador de contragolpe. Quando ele foi jogar do lado esquerdo, melhorou. Foi mais participativo, deu um tapa lindo pro Júlio César aumentar o placar, mas infelizmente a conclusão não foi das melhores. Eu vou ficar com o Persson, viu? Gostei do Persson, deu a assistência bonita pro Bruno José marcar o gol, participou das ações defensivas e ofensivas também, haja vista que dos 3 volantes ele é o que chega mais e é o que tem mais qualidade, colocou uma bola na trave, foi um jogador importante, olha só, bola na trave, uma assistência, quase que um gol pro Bruno José, por isso foi o destaque aí do primeiro tempo com a camisa do Guarani. A surpresa do técnico Daniel Paulista, né? O terceiro volante, Eduardo Persson, portanto, eleito pelo Carlão de Freitas, o craque do primeiro tempo. De até aqui, Náutico 0, Guarani 1. Futebol do CBN.
Oferecimento Companhia Atlética. No mês das mães, presenteie quem mais você ama com saúde e bem-estar. Barbacoa, muito além da carne. Precisando realizar seus exames laboratoriais? Visite o Laboratório Sabin, www.sabin.com.br. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Brasil! Você não perde um grito de gol. Pro gol! O árbitro confirma! E a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani e Náutico. Apresentação, Marco Guarizo. 10h30 agora, você segue acompanhando aqui na CBN, intervalo de jogo, vitória parcial do Guarani para cima do Náutico, 1-0, gol marcado pelo Bruno José. Resultado importantíssimo para o Bugre, que pegou o elevador, saiu lá da zona do rebaixamento e colou lá na Ponte Preta. O Guarani, nesse momento, é o 8º colocado na Série B, com 7 pontos, a apenas 1 da Chapecoense, que é o 4º colocado, o time que abre o G4 da competição. Não preciso nem te lembrar que no domingo tem derby a partir das 3 da tarde, uma cobertura muito especial aqui na CBN Campinas. Lembrando que a 6ª rodada, a qual pertence o derby, já começou hoje com a goleada do Bahia por 4-0 em cima do Londrina, e amanhã tem jogo da primeira rodada entre CSA e Criciúma, jogo adiado por causa da final do Campeonato Alagoano. Sobre a vitória de momento do Bugre, agora nós vamos saber com o Carlão de Freitas como foi. É hora do... O comentário do jogo. É um jogo de muitas variáveis, né? O Bugre consegue sair na frente, dá aquela recuada no final do primeiro tempo, mas ficou, claro que para o torcedor do Bugre, ficou de ótimo tamanho essa vitória parcial do Guarani, mas a sua análise do jogo é um resultado justo, Carlão? Guarizo, merecida a vitória do Guarani até aqui. O Guarani começou o jogo com personalidade, querendo impor um ritmo, finalizando em gol, claro que sem tanta felicidade ou sem tanta competência, ou sem tanta qualidade, mas pelo menos dando as caras, mostrando para o Náutico que ali estava uma equipe disposta a atrapalhar a felicidade do Timbu, né, que vende um título aí no fim de semana. O Guarani começou muito bem, só que a principal chance nos primeiros minutos foi justamente do Náutico, e um cochilo até do sistema defensivo, num cabeceio do Léo Passos ali, a queima-roupa, se não fosse o Kozlinski, o Náutico teria inaugurado o placar. Mas ali eu considero como um acidente de percurso, uma falta de atenção, uma falta de conversa, e quando os dois defensores se entenderam junto com o Kozlinski, o João Vitor e o Ronaldo Alves, a coisa saiu, a coisa fluiu. Teve mais uma possibilidade de gol do Náutico da pequena área com o Niltinho, e a bola passou raspando a trave. Mas fora esses lances, o Guarani correu poucos riscos, né? Deu algumas brechas no meio-campo a partir da vantagem já construída com o gol do Bruno José, recuou um pouquinho, o que é natural também, não precisava ter recuado tanto, mas a gente sabe, né, como é o futebol. As linhas recuaram, abaixaram e o Náutico tomou conta do meio-campo, chegando muito por dentro, arriscando de longa distância, mas o Kozlinski conseguiu fazer defesas seguras. E o Guarani, o contragolpe não funcionou, né? O Guarani ficou mais com a bola ali naquele território ofensivo, trocando passes, e o Pérez
Gerson, que foi a surpresa, e até aqui uma surpresa positiva, porque colocou uma bola na trave e fez um lançamento ou um passe primoroso para o Bruno José, era o cara que coordenava, né, organizava as ações. Com o Bruno José pelo lado direito, mas não estava surtindo o efeito, tanto é que o Daniel Paulista inverteu, colocou o Bruno José do lado esquerdo e trouxe o Júlio César para atuar na direita. Deu um pouco mais de resultado, até porque o Bruno passou a participar mais do jogo. Por incrível que pareça, o cara que não tem nem essa característica, mas quem foi o desafogo do Guarani foi o Nicolas Careca, recuando um pouquinho, cavando as faltas, brigando ali com os zagueiros do Náutico, catimbando, que faz parte também, e foi uma boa figura, se movimentou bastante ali no setor direito. O Júlio César que não participou, né? E aliás desperdiçou um gol, poxa, não era para ter desperdiçado, um passe muito bem dado, muito bem executado pelo Bruno José, e o Júlio César cochilou ali na hora do arremate, conseguiu finalizar, mas aí a defesa do Náutico já estava armada e os zagueiros conseguiram aliviar o lance. Mas gostei do primeiro tempo, defensivamente o Guarani correu um pouquinho de risco, não se entendendo ali nos primeiros minutos, depois ajeitou, meio campo com 3 volantes funcionando bem. A gente fala, 3 volantes, mas poxa, dos 3 volantes o Persson sabe jogar e se entendendo muito bem com os atacantes. E já vamos começar, já vamos para a segunda etapa. Marco Guarizo. Depois do comentário do jogo real sob o comando do Futebol CBN, Carlos Cabela. Guarani e Náutico. Opa, deixa comigo, a bola vai rolar. Segundo tempo para Guarani e Náutico. Bola está no centro do gramado. Nicolas Careca ali do pontapé inicial. O árbitro está guardando ali alguma autorização ali. Tem uma substituição sendo feita no Guarani. E teve substituição também na equipe do Náutico. Aliás, o Guarani com 2 substituições, hein? 2 substituições na equipe do Guarani. Bola no centro do gramado, sai de bola com a equipe do Bugre. Tá tudo pronto. Pontapé inicial, apita o árbitro. Bola rolando, segundo tempo, nos aflitos. Guarani e Náutico. Futebol, vamos CBN. Bola tá rolando pro segundo tempo, você acompanhando aqui na CBN Campinas e participando, interagindo com a gente através do WhatsApp, o 991869070 e também através do YouTube. Participe com a gente. Toca a bola a equipe do Guarani na chegada da primeira vez no campo de ataque. Chega a zaga também do Timbu para fazer o corte. Por baixo ali chega o Raul Dinei, dá um bico na bola na contramão, lá pro goleiro, começa de novo. O Lucas Perry sai jogando para a equipe do Náutico. 30 segundos e bola rolando deste segundo tempo. Placar do primeiro tempo, 1-0 Guarani, gol do Bruno José a 20 minutos do primeiro tempo. Olha o Náutico, vem para o campo de ataque, tabela feita, bola rolada lá pela ponta canhota. Quem chegou por ali foi Luiz Felipe. Bota a bola pelo meio, trabalhou pelo meio, Léo Passos, tenta o toque, marcação do Guarani para cima, chegou por baixo Vilela. Dá um bico na bola, tira o perigo dali, sobra lá pela direita. Quem chegava na bola lá brigando lá pelo lado direito era o Bruno José, marcação para cima dele, na roubada de bola ficou o Náutico. Com a bola dominada, campo defensivo na bola recuada, começa de novo no campo defensivo a equipe do Náutico com o Carlão. Toca a bola ali pela direita, vai trabalhando mais uma vez no campo de ataque a equipe do Timbu, parado o jogo, tem jogador do Guarani caído, é o 99 que acabou de entrar. É isso aí, é o Ronald, quem entrou para a saída do Júlio César com a camisa 7, então já informando as alterações, Cabela. Foi o Júlio César embora com a 7, entrou o Ronald com a camisa 99. Aí na equipe do Náutico saiu o Tássio com a 2 e entrou o Vitor Ferraz com a 20. Vitor Ferraz 20 em campo no lugar do Tássio com a 2. E foi embora o Niltinho com a 7 e entrou o Pedro Vitor, que tem a camisa 22, perdão. Pedro Vitor, camisa 22, entrou aí no lugar do Niltinho com a 7. Por favor, Pio, a outra substituição do Timbu? Saiu o Tássio com a 2 e entrou o camisa 20, o Vitor Ferraz. Muito bem. Aquele mesmo? Será que é aquele, né? É o Vitor Ferraz. Aí, portanto, o Vitor Ferraz em campo no lugar do Tássio. Ela já comenta? Pode ser já, cara. O jogo tá parado ali. Aí, já, delete também. Sim, sempre. No Guarani, o Rodrigo Andrade terminou o intervalo se queixando, né, de dores, tanto é que o Cabela
chamou atenção, ou uma prevenção, ou realmente algum problema físico deve ter sentido, até porque fez um bom primeiro tempo. O Júlio César já não fez um bom primeiro tempo, então por isso sai entre o Ronald para dar um pouco mais de movimentação no ataque. Olha, o Náutico chegou lá pelo lado esquerdo, a batida, a bola para fora. Teve desvio no meio do caminho, escanteio que favorece a equipe do Timbu. É lá pelo lado esquerdo do quarto escanteio do jogo. Tem mais duas alterações. Mais duas? Mais duas. Que é isso? Vamos lá. Pode já ou depois só do escanteio? Escanteio cobrado, levantamento na área. Sobe de cabeça ali no meio, a zaga do Bugre para fazer o corte. O Timbu aperta, fica com ela, tem jogador caído ali na meia-lua da grande área. Jogou de um lado do outro, o Bispo ali com ela, rola a linha de fundo. Se apresenta bem por ali o Pedro Vitor, gingou de um lado, de outro, fez a finta, invadiu a área. Passou bonita batida, Kozlinski! Faz a defesa, mas ele passou como quis entre os dois marcadores ali, o tal do Pedro Vitor, Pio. E aí ele não tinha muito espaço pra batida, né? Porque fecharam ali o Ronaldo Alves pra cima dele. E passou lotado do Ronaldo Alves, hein? Quando o jogador do Guarani tentava fechar por ali o Matheus Pereira, ele arriscou. Bela defesa do Kozlinski. Levantamento na área, Kozlinski dá um soco na bola, ela sobra ali pela lateral. O Matheus Pereira dá um bicão na bola no campo de ataque. Olha só como desce a equipe do Guarani para o campo de ataque em velocidade. Chegava ali pelo lado esquerdo o Ronald fazendo a pressão em cima da zaga do Timbu. Bola para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Ali pelo lado esquerdo vai se ajeitando a equipe do Bug. Quer confirmar agora, Pio? Vamos lá. Então o Rodrigo Andrade foi embora também com a 32. Entrou o Índio com a 23. Índio 23 no lugar do Rodrigo Andrade com a 32. E foi embora também o Eduardo Teixeira. O Edu Teixeira, camisa 17, para a entrada do Ralf. Ralf que tem a 14, no lugar do 17, Edu Teixeira. Muito bem, esse Ralf é aquele que fazia dupla com o Christian? Esse amor faz tudo acontecer. Que coisa, hein? Que Amor noite, com cheiro de shampoo? Cheiro de shampoo. Cheiro de shampoo. Essa música é maravilhosa. É quase um hino do Christian Alves, essa música. Que coisa, hein? Bem lembrado. 4 minutos e 50 deste segundo tempo. Já vai entrar então! Meu Deus do céu, hein? 1-0, Guarani tá ganhando o jogo. O Pio canta, a gente faz festa e o Timbu trabalha. Toca a bola ali pela direita com o Vitor Ferraz. Despacha a bola para o campo de ataque, fez a tabela com o adversário. Volta com o Vitor Ferraz, dá um tapa na bola, ela sobra com o Ronaldo Alves para sair jogando para a equipe do Bugre. Fez o passo ali com o Matheus Pereira, que deu de graça ali pelo meio, hein? Deu de graça pro Ralf. Ele toca na bola, rola a bola lá pelo lado esquerdo, na chegada lá do outro lado, quem vem por ali para sair jogando para a equipe do Timbu. Saía jogando lá pelo lado esquerdo o Tavares, Júnior Tavares. A bola foi para fora, arremesso já cobrado pela equipe do Náutico. Briga pela bola ali pelo meio, Persson. Bola subiu, desceu, sobra de bola ali com o Careca, volta a bola com o Timbu, no perde ganha ali pelo meio, sobra de bola com o Náutico. Se deu melhor, vem Júnior Tavares com ela, faz a pressão, o Careca pra cima dele, tentou o cruzamento, vem pelo meio, sobra de bola ali com o Léo Passos, girou, preparou, bateu, Kozlinski! De novo o goleiro do Guarani, a terceira defesa em 5 minutos do Kozlinski, nesse comecinho de segundo tempo. Sai jogando a equipe do Guarani, vem com o Ronald pro campo de ataque, opa! Foi barrado o Ronald ali com falta, é falta que favorece a equipe do Guarani pela meia esquerda, campo de ataque, é falta para cartão, viu, Pio? É falta para cartão, foi parado realmente o Ronald e vai sobrar o cartão, né? O árbitro tá mostrando ali, não tem do que reclamar não, tá sobrando ali pro camisa 3, o zagueirão Carlão, quem parou o Ronald, cartão amarelo, e a falta é só um pouquinho à frente da linha que divide o meio campo. Só que se o Ronald passa pelo Carlão, cabelo, ele teria uma avenida pela frente. E ele é rápido, ele é ligeiro, ele chegaria com tranquilidade ali na área da equipe do Timbu. 6 minutos e meio, Carlão. E eu disse, o Kozlinski já fez 3 defesas importantes em 5 minutos. É verdade. No último fim de semana eu acompanhei Náutico e CRB e o técnico do Náutico, Roberto Fernandes, ele fez justamente essas alterações, colocando o Vitor Ferraz e colocando o Pedro Vitor, né? Colocando muito Vitor e muito Matheus, mas ele colocou os 2 jogadores e o Náutico conseguiu virar a partida. Então o Guarani tem que tomar cuidado, muita atenção, não pode dar brechas, porque o Kozlinski está começando a se destacar. Chega o Guarani, dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque, lançamento feito lá pela direita, vem Guarani pro campo de ataque, lançamento lá pro Bruno José, ele carregou, cruzou na área, Careca de cabeça pra fora do gol! Ela passa à esquerda do Lucas Perry, linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Timbu, Pio. E a jogada toda acontecendo pelo lado direito. Cruzamento, o Careca subiu mais que todo mundo no cabeceio. Tirou demais. Ela saiu à esquerda do Lucas Perry.
Toca a bola, a equipe do Timbu na saída ali pelo intermediário, campo defensivo, 7,5, segundo tempo. Rola a bola, a equipe do Timbu. Lá pela esquerda com o Tavares, vem pelo meio. Recebeu ali a bola o Pedro Vitor. Na verdade era o Raudinei, estava ali pelo meio. Toca na bola, vem para o campo de ataque. Chega por baixo a marcação para cima. Marcação do Timbu, vai chegando no campo de ataque, ali o Vitor Ferraz, toca a bola pela meia, Ralf se apresenta, ajeita a bola perto da canhota, busca espaço, deu um tapa nela pelo círculo central do gramado, vem para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Timbu, vem carregando o Júnior Tavares, ajeitou na perna da canhota, brecou, olhou do lado, trabalhou pela intermediária com Ralf, fez o passe mais atrás, começa de novo, ali o Carlão, tomou cartão amarelo no lance anterior, já faz o break, toca pelo meio, Ralf tenta a tabela do lado, fez o passe por ali com Pedro Vitor, tentou a tabela, sobra de bola, batida para fora do gol! E o Kozlinski acabou trombando com a trave ali, quando ele foi pra bola, ele trombou com a trave e caiu no gramado, viu? Não é um dia do Kozlinski, pois né? É, né? Que coisa de louco, rapaz. Depois que o Raudney e o Ralf também trombaram ali na intermediária, a batida do Ralf, aí o Kozlinski acabou se chocando com o poste esquerdo, por isso está no gramado do goleiro do Guarani. 8 minutos e 40, segundo tempo, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. É o choque no poste da vitória. Ah, é? Nossa, muito bem. Ali bateu o tiro de Beto Kozlinski, tá tudo bem com ele, perto da direita, dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque. Lançamento feito lá no campo de ataque, sobe a zaga do Timbu, não corta na primeira, na segunda, o Vitor Ferraz tenta, sobra de bola com Careca. Ele faz de domínio, ajeita a bola, a marcação vai pra cima dele, ele tenta a proteção, são 3 jogadores ali pelo meio, ele chega rasgando, só que ele chuta na contramão, a sobra de bola ali pela direita, se apresenta bem a equipe do Náutico com o Léo Passos na direita, carregou linha de fundo, ameaçou cruzamento, brecou, girou o corpo, tocou mais atrás com Pedro Vitor. Chega a marcação do Índio pra cima dele, gira o corpo, mais atrás, o passe é feito com o Vitor Ferraz, encontra o Ralf ali pela meia, ele gira o corpo, cai no gramado, o árbitro da falta, falta do Bruno José pra cima do Ralf, ali na intermediária, a falta pro Timbu, Pio. E vai ter pressa o Ralf, eu pelo menos teria, já fez o passe ali, mas o Giancarlo preferiu segurar um pouquinho, deve jogar essa bola na área. Com certeza, né? Ele faz a batida ali, pega bem na bola de canhotinho o Giancarlo, vai fazer o levantamento, ou então vai bater direto pro gol. Abre o olho aí, Kozlinski. Acho que o Giancarlo falou assim, Ralf, dá uma segurada, sai daí, vai. Eu sou 10, vai. Por falar em 10 minutos, segundo tempo, é falta para a equipe do Timbu, tá lá o 10, o Jean Carlos na cobrança de perto da canhota, para fazer a batida, barreira armada ali pela intermediária, tá longe, hein, tá longe, tá lá o Jean Carlos, pra cobrança, autoriza o árbitro, foi lá de perto da canhota, bateu direto, longe do gol, cadê o Ralf? Chama o Ralf de volta lá, Pio. Pegou muito mal na bola, muito embaixo, foi lá na praia, assim. Ralf olhou pra ele e falou assim, quem é o 10 mesmo? Girando, tempo e placar do jogo aqui no futebol CBN Campinas. 10 minutos passados, é o segundo tempo de bola rolando. Aflitos, quinta rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, placar CBN está assim, ó. Náutico! 0 pro Náutico. Guarani! 1 pro Guarani, Bruno José marcou. Fala, Guarizo. Libertadores, segundo tempo, no Independência, 1 para o América, 2 para o Galo, na Bolívia, 0 para o Independente Petroleiro, 2 para o Palmeiras, no YouTube da CBN Campinas, Emerson Santana e Gustavo Magalhães. Futebol como CBN! 11 minutos e meio. Esse ataque do Timbu aí, vem lançamento feito ali pelo meio, a sobra de bola mais uma vez com o Raudney, ele bota no campo de ataque, a zaga do Guarani corta, volta com ele, ajeita a bola na perna da canhota, gira o corpo, busca espaço, fez o passe, Vitor Ferraz se apresentou, recuou, um pouquinho mais atrás com o Carlão já deu um passe quadrado ali pro Vitor Ferraz, quem chega por baixo da cobertura é o Ronald, o desvio é feito, a bola para fora, arremesso manual pro Timbu, já cobrado, o Pedro Vitor fica com ela, dominou, mas não deu voltar. Arremesso é para a equipe do Guarani. Carlão, se este árbitro estivesse ontem no Sansão, a história seria outra. Seria outra, verdade. Lance muito parecido. Lance muito parecido. Muito parecido. É verdade. O Carlão, o Náutico cresceu no segundo tempo. Cresceu, hein? A entrada do Vitor Ferraz, a entrada do Pedro Vitor também, 2 jogadores de qualidade, principalmente o Vitor Ferraz, né? Experiente, vai armando ali pelo lado direito, não
mais aquela velocidade, aquela vitalidade, mas tem a inteligência para jogar. E o Guarani recuou demais. É claro que está com a proposta bem definida do contragolpe, só que o contragolpe não apareceu. No primeiro tempo apareceu pouquíssimas vezes, o Guarani já com a vantagem no placar. E no segundo tempo ainda não apareceu. Quem sabe agora com o Nicolas aí? Nicolas Careca vinha ali pelo meio, os 3 jogadores apertaram a marcação na roubada de bola para a equipe do Timbu. E já vem para o campo de ataque. O Índio por baixo se estica para fazer o corte. O árbitro para, pega uma falta, é falta que favorece a equipe do Timbu e o cartãozinho. Cartãozinho ali pro Diogo Matheus, viu, Pio? É isso, lateral direito. Não? Muito obrigado, viu, Cabelo? Lateral direito, não estava. Aliás, eu já vou trazer os pendurados e mandando um abraço aqui, ó. Pro Emerson Santana, tá perguntando aqui, ó. No YouTube perguntaram quem narra o derby. Roger Williams. Ele já está no resort, inclusive. Concentrado. Concentração. Ele vem. Tem spa lá no resort também? Será que ele tá no spa? Porque ele tá precisando? Não sei, só comentando. No spa não significa. Olha o Náutico, batida de fora! Pra fora do gol! Léo Passos soltou a perna direita de fora da área, passou tirando tinta do travessão do Kozlinski, viu? E essa foi de longe mesmo, né, Cabelo? A perna direita nela, o Kozlinski estava um pouquinho adiantado. Ele estava ali na linha da pequena área, até tirou o braço depois, viu que a bola subiria, mas o Léo arriscou e pegou bem na bola. Teve outro cartão ali. Será que é aquele mesmo? Que estava anotando só agora? Acho que é. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Acesse ciatletica.com.br. Spa não é só para emagrecimento, pô. Ah, não? É para descanso também? Tem, para descanso, para relaxar, para você se concentrar. E é isso que o Roger tá fazendo. É que você é muito chique, eu nunca fui em spa. E o Roger deve estar naquele spa famoso lá em Sorocaba. Ele é chique. Deve estar lá o Roger. 14 minutos e 40, 1-0, Guarani está ganhando o jogo. Tá vencendo o Bugrão para cima do Timbu. Com essa vitória, o Guarani está chegando a 7 pontos. Vai se igualando o número de pontos da Ponte Preta. E no próximo domingo tem derby, é o derby 203. O Roger Willis, que está lá no spa, de boa, curtindo, descansando e concentrado, é ele quem narra. Domingão a partir das 5, super cobertura do derby 203. Quem também está concentrado e traz a informação é Marco Guarizo. Fala aí, Guarizo. Tem hat-trick lá na Bolívia, mais um do Rafael Veiga, uma pancada do meio da rua. Agora Independente Petroleiro 0, Palmeiras 3. Aqui 15 minutos deste segundo tempo, 1-0, Guarani está ganhando. Toca a bola o Carlão ali do campo defensivo, vem buscar o jogo ali pelo meio. O Ralf recua com o Carlão, que toca lá pelo lado esquerdo, sai trabalhando com o Bispo. Vem buscando o campo de ataque a equipe do Timbu. Guarani todo fechado ali pelo meio campo. Vem carregando, vem buscando, deu um tapa nela. Júnior Tavares, lado esquerdo recebe, bota a bola ali pelo meio. Chegou atrasado no lance o Raudinei. Guarani rouba a bola, tenta a saída. Saiu errado, jogando errado ali pelo meio. Era o Diogo Matheus que tentava a saída. Acabou perdendo a bola. O Timbu já recupera, vem para o campo de ataque. Mais uma vez trabalhando a bola na chegada do campo de ataque. No bate e rebate pelo meio, a bola espirrada sobra com o Carlão, zagueiro do Timbu. Fez o passe com o Vitor Ferraz na direita. Tá bem fechadinho o Guarani ali no meio. Tá bem trancado, né, Carlão? O que não está acontecendo é esse contragolpe, né? Os jogadores encaixar. O Ronald ele entrou para isso, mas está muito mais preocupado em marcar as descidas do Vitor Ferraz do que propriamente ser a flecha desse time do Guarani. Sei, já acho que o Daniel pode pensar em alguma alternativa de velocidade. O próprio Iago é um jogador que pode dar essa vida ao ataque do Guarani. Está se defendendo bem, mas está sendo pressionado e isso é perigoso. Olha lá, agora a bola parada, falta. Então tem que o Guarani ficar um pouco mais com a bola até para dar uma sossegada nesse Náutico aí que está tá querendo atrapalhar a vida do Guarani. Tá chegando demais o Guarani recuando. Ali a esperteza, né, do Jean Carlos, que acabou sofrendo a falta ali. E o Vilela dá até risada no lance, ô Pio, porque o Vilela tá longe dele. Ele vai pro gramado inteligente, o Jean Carlos, né? E ganhou a falta. E só aproveitando, Cabela, o Leandro Vilela é um dos que está pendurado. Então, Leandro Vilela, Nicolas Careca e Ronaldo Alves são os 3 bugrinos pendurados. Se algum deles receber o cartão amarelo, fica fora do deck. Já cartões hoje para os 2 laterais, Diogo Matheus e Matheus Pereira.
É falta que favorece a equipe do Timbu. Daqui a pouquinho informação com o Guarizo. Será que o Veiga marcou outro gol? 17 minutos deste segundo tempo, 1-0, Guarani tá ganhando. É falta que favorece a equipe do Timbu. Tá lá o Giancarlo. Falta anterior, ele mandou essa bola lá no campo do esporte. Vai de perto a canhota, batida, explodiu na barreira. Ela vai saindo em escanteio que favorece a equipe do Náutico. Fala aí, Guarizo. Esse não foi do Veiga, não. É do artilheiro da Libertadores, Rafael Navarro. Independente Petroleiro 0, Palmeiras 4. Pois é. Eu vi que era gol do Palmeiras porque na tela aqui eu vi o sorriso do Guarizo, rapaz. 17 minutos e 50, segundo tempo, 1-0, Guarani tá ganhando, vem bola pra grande área, mais um escanteio pro Timbu, jogada ensaiada, levantamento ali do bico da grande área, passa por todo mundo, vai direto pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão, Pio. A comemoração do título pernambucano foi boa, né, porque a rapaziada tá meio, que coisa, hein. E o árbitro vai lá chamar a atenção do Kozlinski pra ter mais pressa na reposição de bola. 1-0, o Guarani tá ganhando. Essa vitória é importantíssima para o Guarani. Esses 3 pontos são fundamentais para a equipe do Bugre dar uma respirada nesse momento da Série B do Campeonato Brasileiro. 18 passados é o segundo tempo. Futebol CB de Campinas, aqui tem jogo. Laboratório Sabin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sabin, seus exames em boas mãos. Vem mais uma vez a equipe do Timbu. O Léo Passos abriu ali pela direita. Trabalha mais uma vez a chegada do Pedro Vitor. Mais atrás com o Vitor Ferraz. Preparou o cruzamento. Perto da direita. Marcação do Vitor, do Matheus Pereira em cima dele. Na marcação forte. Matheus Pereira cometeu a falta. O jogo tá parado. Matheus Pereira já tem cartão amarelo. E a falta pro Timbu, Pio. E o Vitor Ferraz se passa pelo Matheus Pereira. Teria espaço, né? Até porque o Bruno José também cercava por ali. Mas ele conseguiu passar pelos dois, né? E o Matheus Pereira, nossa, foi com a mão no peito. Tem que tomar cuidado, o lateral do Guarani, senão daqui a pouco em cabelo vem o segundo amarelo. Pois é, ele gosta de um cartãozinho também, esse Matheus Pereira. Adora. Não? É falta pro Timbu. Vai pra cobrança, vai se ajeitando ali a equipe do Timbu, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro da grande área, 19 minutos e meio, segundo tempo, vai se ajeitando ali o Jean Carlos para fazer a cobrança, de perto da canhota pro levantamento que vai pra dentro da grande área, correu pra bola, bateu fechadinho, Kozlinski deu um soco na bola, sobra com o Ronald, ele já faz o domínio, tenta sair em velocidade, perde a bola, recupera ali pelo meio o Haldinei, faz a finta, carrega, a marcação é feita, ele escapou da marcação, fez a finta, bateu, passou no primeiro, a batida, bola pra fora, tiro de meta que falta, não, escanteio. Teve desvio ali na chegada do Luiz Felipe, escanteio é mais um para a equipe do Náutico, viu, Bill? Dessa vez lá pelo lado esquerdo, que o próprio Luiz Felipe vai chegando para fazer a cobrança, o Náutico pressiona e todo mundo tá dentro da área do Kozlinski. Tá todo mundo lá dentro. Tem lá mais uma vez o Luiz Felipe na jogada ensaiada com o Jean Carlos. Cruzamento feito lá dentro. Tava lá o Nicolas Careca que botou para fora de novo. É outro escanteio, é o 7º no jogo para a equipe do Náutico, viu? E dessa vez o Luiz Felipe não foi. É sozinho lá, o Jean Carlos faz a cobrança, joga na área, zaga do Bugre corta, ela sobra com o Ralf. Já faz o domínio, é o último homem, está na intermediária de ataque do Náutico. O Ralf faz o domínio, Perso aperta a marcação e recua. Lá no sistema defensivo, no círculo central do campo, com o Lucas Perry, o goleiro. De perto da direita faz o lançamento lá na ponta direita para a equipe do Náutico. Sobe de cabeça o Nicolas Careca, vem bola na área, de cabeça. O João Vitor fez o corte lá dentro, ele bota a mão na cabeça até ficar achando que tivesse acontecido um choque ali. Mas não, tá tudo bem com ele, vai tocando o Guarani. Pelo lado esquerdo, ali o Matheus Pereira com o Bruno José, recua com o Ronaldo Malves, aí tocando a bola o Guarani, chamando o Timbu pra cima dele, Carlão. Tá sem velocidade na transição, não sei se fisicamente o Guarani cansou um pouquinho, até porque o Náutico fica muito com a bola e você correr atrás desgasta realmente, mas o Guarani precisa ter um pouco mais de velocidade, aproveitar os espaços que o Náutico deixa no sistema defensivo e recuou demais, né, e não consegue, essa transição não sai, olha o Vitor Ferraz. Vitor Ferraz invadiu a área pela direita, bateu rasteirinho, o cruzamento vem por baixo, a dividida, passou, fintou, pintou, gol do empate, Kozlinski! Defesaça do goleiro do Guarani, salva a pátria Bugrina, Kozlinski de novo. Guarani está jogando com o Nicolas Careca e a falta em cima do Nicolas. Foi falta em cima do Nicolas, foi seguro ali. O árbitro tá dando só arremesso manual, tá ali o Nicolas Careca, tá se enroscando ali com o Carlão. Pra mim, falta em cima do atacante do Guarani, Pio. Pra mim também, só pra variar os dois personagens, né? Carlão e Nicolas Careca também tive a impressão que foi falta. Agora, que defesaça, né, do Kozlinski, a segunda, porque teve uma no primeiro tempo, essa agora na segunda etapa, por enquanto, Kozlinski salvando o Guarani de tomar um gol.
Vamos girar tempo e placa de jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 22 minutos, já o segundo tempo de bola rolando. Já estamos na metade do segundo tempo de bola rolando. O placar da CBN Campinas está assim, ó. Náutico 0 pro Náutico. Guarani 1 pro Guarani, central da bola, Guarizo. Libertadores da Independência, 1 para o América, 2 para o Atlético. Na Bolívia, 0 para o Independente Petroleiro, 4 para o Palmeiras. Só não fez o quinto porque a bola ia entrar e o Wesley, impedido, colocou o pé nela. Guarizo, tá 4-0, não precisa cornetar, Guarizo. Calma. Mas a bola ia entrar. O cara foi colocar o pé na bola. Segundo tempo, 1-0, o Guarani tá ganhando o jogo. Fica ali pelo meio, Bruno José brigou pela bola, ficou com ela, protege, chega a marcação pra cima dele, ali pelo meio, sai jogando o Timbu, vem pro campo de ataque. João Vitor, bem colocado, bem postado ali para fazer o corte, está jogando para a equipe do Bugre, lá pela direita, Guarani vem para o campo de ataque, quem sabe agora o torcedor do Bugre, o João Vitor fez a abertura lá na direita para o Diogo Matheus, lançamento feito, linha de fundo, cruzamento nas mãos do Lucas Perry. E bota a ordem na casa do Timbu, Pio. E aí já tenta sair jogando rapidinho, né, Cabela? Eu fiquei, já falo. Matheus Pereira foi nas costas do jogador, do Luiz Felipe agora, hein? Toca a bola, Timbu, vem no ataque, recebe a bola ali pelo lado esquerdo do Giancarlo, já faz o domínio, ajeitou na perna da canhota, pintou o cruzamento na área, o desvio, pra fora do gol! O cabeceio toca na trave, vai pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão, Pio. E como recuou, né? Que coisa impressionante, dessa vez foi o Léo Passos. Quem recebeu o cruzamento, olha o Jean Carlos, ele recebeu, teve espaço, fez o cruzamento, o Léo Passos entre dois zagueiros do Guarani conseguiu o cabeceio, essa bola bateu na trave esquerda e saiu. Na jogada anterior, Cabelo, eu ia dizer o seguinte, eu fico imaginando porque os goleiros ficam juntos no mesmo quarto, na concentração, né? O Kozlinski perguntando pro Rafael Martins, e aí, o que você acha de mim? Falando assim, cara, você é um bom goleiro, mas você podia cair um pouco mais, né? Porque o Rafael Martins, ele é o rei. Não, ele é o rei disso. E o Kozlinski hoje começou a fazer. O árbitro toda hora vai em cima dele, lá toda vez que ele começa, ameaça ficar caído, o árbitro vai em cima dele lá, já fala no escutador de piada dele, levanta aí. Tem um cartãozinho amarelo aqui esperando. 24 minutos e 40 segundo tempo, 1-0. Ô Carlão, por que recua tanto o time? Será que o técnico que pede é o jogador que recua? O jogador, a qualidade do adversário, as entradas do Vitor Ferraz, do Pedro Vitor foram fundamentais para esse panorama de jogo. Fisicamente o Guarani parece que deu uma cansada também, então precisa mudar, precisa colocar um fôlego novo aí, o jogador zerado, porque senão o Guarani não vai aguentar, a pressão tá grande. O Matheus Pereira caiu da grande área, já se levantou porque o árbitro deu sequência no jogo lá do outro lado, agora a bola vai para fora. O árbitro tá dando ali falta que favorece pro Náutico. Escanteio de manga curta e o Matheus Pereira desabou dentro da área. Eu acho que vai trocar, porque já tem cartão inclusive, viu, Pio? Tô com essa impressão também, que ele vai ser substituído, até porque já tem o cartão amarelo, já passou aí por duas vezes que poderia ter recebido o cartão vermelho. A falta foi do Ronald, né, atacante que veio aqui no campo de defesa para ajudar. E é isso mesmo, Cabela, vai mudar. Mais uma alteração, a terceira alteração no Guarani, tá indo embora o Matheus Pereira, lateral esquerdo, com a 16, e tá entrando Eliel, 36. Eliel, 36 no lugar do Matheus Pereira com a 16. Muito bem, troca sendo executada, falta pro Timbu é lá pela esquerda, vai todo mundo se ajeitando no meio da grande área. O Kozlinski tá preocupado, torcedor do Guarani tá ali roendo a unha, tá lá comendo unha, preocupado. O Náutico vem pra cima, aperta o Guarani, 26 minutos do segundo tempo. É falta pro Timbu. Giancarlo está na cobrança lá pelo lado esquerdo, vem bola pra grande área, só tem o Ronald na barragem humana. O Kozlinski tá ali no meio da pequena área. O árbitro vai lá, chama a atenção do Índio e ali dentro da área também do João Vitor. Chama a atenção ali também do Pedro Vitor. Todo mundo ali, o árbitro vai lá, mandou o Jean Carlos fazer a cobrança. Vai Jean Carlos para a cobrança, reclamou da proximidade do Ronald. Cruzamento na área, sobra de bola pelo meio, no bate-rebate. Persson, tava lá o Persson com o peito para fazer o corte, já faz o lançamento lá na ponta direita. Engatou uma quinta, o Ronald lá do lado dele, fez a finta para cima do goleiro. Joga a bola para grande área, pegou o zagueiro por baixo. Faz o corte o zagueiro. O Lucas Perry sofreu a finta lá na intermediária. O Ronald partiu para a área. Bateu de longe, ele buscava o Bruno José no meio da área.
bate por cobertura, não tinha ninguém ali na área, Pio! E não era hora de tentar o passe, né, Cabela? Ou carrega um pouco mais, continua seguindo com a bola, até porque ele não tinha marcação, ou então é o que você disse, bate pro gol. Ele tentou o passe pro Bruno José, aí desperdiçou a chance de matar o jogo lá nos aflitos. Carlão, até eu, se eu der 2 passos rápido daquele jeito lá, as batatas da perna minha aqui, eu vou falar pra você, ela abre e rasga de ponta a ponta aqui, mas eu chutava de onde eu tava. Ah, verdade, olha o Bugre aí. Vem Bugre novamente lá pela direita, mais uma vez com Ronald, rola a bola pra trás, Persson, tá de frente pro gol, preparou, bateu, Lucas Perry! Cai no canto esquerdo pra fazer a defesa, Pio! Tá bem o Persson no jogo, recebeu de perna direita, buscou o canto esquerdo do Perry, que fez grande defesa e já repôs o Timbu em campo. Batia de bico, Carlão, de qualquer jeito eu chutava pro gol. E a maneira como o lance se desenhou, né? Quando ele tira o Lucas Perry da jogada, o gol fica escancarado e tinha mais uma opção. Ele foi tocar, né? Faltou aquela vontade de gol, fome de gol, né? De onde ele tava ali, pro cavadinha por cima, dá chuta pro gol. Aquela respirada estilo Hortência, sabe? Aquela... Como é que é? Aquela respirada estilo Hortência, lembra dos arremessos livres? Porque a jogada permitia isso. Ó, você foi mais delicado. Eu já sou mais César e Paulinho, né, Pio? Pois é. 28 minutos e meio desse segundo tempo, 1-0 pro Grão, tá ganhando. Domingão tem derby aqui na CBN Campinas a partir das 3 da tarde. Roger Williams vai narrar o derby a partir das 3 da tarde com total cobertura aqui na CBN Campinas. Ajuda eu, Pio. Júlio Nascimento ancora, o Roger narra, Léo Tonin e Adriano Almeida reportam, Carlão de Freitas e Gabriel Castro comentam. Exatamente. Essa é escalada. É o timaço CBN pro derby 203 no próximo domingo. E é o Grimaldi vai estar na mesa de som e o Naldo vai estar lá no estádio comandando o som que vem do estádio Somzão da CBN Campinas. Show de transmissão no próximo domingo a partir das 3 da tarde. O derby tá mostrando ser um dos maiores ou dos melhores dos últimos anos, pelo menos, hein? Pelo menos nos últimos anos, um dos melhores derbys com as duas equipes, um momento muito bom das duas. Neste momento, as duas com 7 pontos da Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo para ser um baita de um derby no próximo domingo. A transmissão na CBN começa às 3 horas da tarde. 29 minutos e 40. Dá uma olhada. Tem que bater pro gol. Chuta pro gol. Chuta pro... olha o lance desse enquadramento aí. Traz o gol. Dá uma olhada, ó. Então, já que vai dar o passe, dá decisivo, né, Cabela? Não dá com dúvida do que vai fazer. Olha o Timbu, vem pro ataque, Giancarlo de frente pro lance, faz abertura lá pelo lado esquerdo, por ali com o Luiz Felipe, recebeu, dominou, puxou pelo meio, tem a marcação do Persson pra cima e faz a batida, chegou o Índio por baixo para fazer o quarto, João Vitor. Consegue evitar o escanteio, arremesso é manual, vai lá pelo lado esquerdo que favorece a equipe do Timbu, 30 minutos, toque CBN marcando aí, ó, 30 minutos, o Timbu tá em cima do Ugre, mais uma vez lá pelo lado esquerdo com o Giancarlo, tem todas as partes do campo também esse Giancarlo, hein, brincadeira, hein, chega por baixo da zaga do Guarani, faz o corte, Giancarlo de novo para fazer o toque da bola, sobra com o Luiz Felipe, lá do lado esquerdo, ele sassaricou de um lado e outro, tem marcação para cima dele, deu uma roladinha na bola, na chegada do Raulney, abatido, desvio das mãos do Kozlinski. Faz a defesa o goleiro do Bugão, Pio. E nessa ele não caiu, só fez a defesa, já rapidinho tentou colocar o Guarani em campo, só que aí o arremesso foi muito mal. Ô Cabela, já que você tá falando em relação ao derby, rapidamente fiquei de mandar um grande beijo pra Rosa Guedes, lá do Ned, estive com ela hoje. E é o seguinte, sabe de onde Rosa Guedes é? Da onde? De Echaporã. Olha! Ela tá em êxtase com o menino Echaporã. Ela tá querendo, inclusive, ser assessora de imprensa de Echaporã. Eu acho que deveria isso acontecer, porque são duas pessoas importantes no mundo de Echaporã. Verdade. O Echaporã e o Rosa Guedes. Olha só que legal. Que bacana. Olha a bola do Guarani, mais uma vez o campo de ataque. Engatou a quinta lá pela direita, mais uma vez o Ronald por ali. Foi tentar a finta, perdeu a bola. Foi tentar a finta, perdeu a bola. O cara não tinha que alguém tá encostadinho um pouco mais no Ronald. Também, mas já ele pode até fazer o gol e matar o jogo, mas tá me enchendo as paciências, viu, Cabela? É o cara que entrou para dar velocidade, ele perdeu um gol feito e agora também com o golpe à disposição para ficar com a bola, desperdiçou.
Olha o Náutico, vem pro campo de ataque lá pela esquerda, fez a finta, gingou de um lado e outro, pintou cruzamento na área. Ronaldo Alves estava lá no meio para fazer o corte. A bola vai no peito do Ralf, faz o domínio, coloca no gramado, faz a abertura pela direita com o Vitor Ferraz, devolve no Ralf, perto da direita, vai pro cruzamento, desvio nas mãos do Kozlinski. Bota a ordem na casa do Bugrão. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 32 é o segundo tempo de bola rolando, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. Náutico. 0 pro Náutico. Guarani. 1 pro Bugrão. Bruno José marcou a 20 minutos do primeiro tempo. Central da bola, Guarizo. Libertadores lá em Sucre, na Bolívia, zagueiro Murilo amplia. Agora Independente Petroleiro 0, Palmeiras 5. Futebol do CBN. Alterações. Muito bem. Na equipe do Náutico. Acho que não é o 9 que saiu, não. Foi o 9 foi ele mesmo? Foram duas, né? Ah, tem mais uma. Tá certo. Foram duas alterações. Então, vamos lá. É porque é uma festa, né? É. Então foi embora Léo Passos com a 9 e entrou Amarildo com a 19. Léo Passos 9 foi embora, Amarildo 19 vem pro jogo. E aí foi embora o Luiz Felipe com a 11 e entrou o Evandro com W, camisa 21. Esse Evandro com W é aquele? Acho que é São Paulo. É São Paulo? Evandro 21 em campo. E o Guarani vai mudar também. Aproveitando, vamos lá. Que festa, olha só. Derlan 34 no lugar do Persson. Derlan 34 no lugar do Persson com a camisa 8, primeira alteração. Sim. Aí tá indo embora o Bruno José com a 17 e tá entrando o 97 no Guarani, que é o nosso querido Iago 97, no lugar do Bruno José 17. Tá bom, a festa da troca acabou agora, porque todo mundo já trocou. Não tem mais como mexer agora, né? 33 minutos do segundo tempo e 10 trocas já foram efetuadas no jogo. Isso aí não vai acabar, né? Não. Fica por conta da entidade, Tá louco. O que acontece é que assim, o cara, se ele escala errado, ele tem chance de praticamente escalar um time novo. Meio time ele muda. Eu já não concordo o banco com esse monte de gente aí. Pois é. 34 minutos, segundo tempo, vem Timbu, cruzamento na área, passa por todo mundo, sobra com o Vitor Ferraz pela ponta direita, o Iago chega na cobertura, ele dá um tapinha na bola, um pouquinho mais atrás ali com o Evandro, ele sassaricou de um lado de outro, botou na linha de fundo, Vitor Ferraz, cruzamento, veio pelo meio, batida na trave! A sobra de bola batida em cima do zagueiro do Guarani, no bate e rebate, a sobra de bola mais uma vez com o Timbu, briga por ela ali o Ronald, a sobra de bola, chegou ali, foi o Rodinei, a batida, explodiu no zagueiro, ela voltou lá no meio campo, ali com o Bispo, ele toca do lado com o Carlão, já deu um tapa na bola pela direita, mais uma vez quem se apresenta do lado direito, vai chegando, vai trabalhando ali o Evandro, toca na bola, vai pra tabela, a zaga do Bugre faz o corte, ela sobra com o Nicolas Careca, ele já faz o domínio, o Iago passou, vai botando velocidade o Guarani, vai chegando no campo de ataque, o Nicolas Careca, tem o Iago, recebeu na ponta, canhota, a marcação chegou pra cima dele, brecou, olhou, se apresentou o Eliel um pouquinho mais atrás ali, o Iago breca, volta com o Eliel, vai Guarani tocando, o Timbu vai se ajustando, a bola chega ali pelo meio com o Índio e a falta. Em cima do Índio, falta do Vitor Ferraz, agora o Índio cai e a falta que favorece a equipe do Bugre, Rafael Pio. Achei que ele poderia ter dado a vantagem, inclusive, né? Mas na jogada anterior, o gol do Guarani tá fechado, né, Cabela? Impressionante essa bola explodindo no travessão do Kozlinski. Foram 3 na trave já, né? 3 na trave, uma do Guarani e 2 do... Não, 3 do Náutico. Teve uma no primeiro tempo e 2 no segundo. Verdade. E mais aquela do Guarani do Persson. 4 bolas na trave. 3 pro Náutico, 1-0 Guarani, 35 minutos e 50. É falta que favorece a equipe do Bugre. Levantamento na grande área, segundo pau, sobe a zaga para fazer o corte. Ela sobra com o Iago, tenta a finta, escapou bem da marcação, a batida! Pega Lucas Perry! No meio do gol para fazer a defesa, o goleiro da equipe do Timbu. Lucas Perry tem pressa de devolução, joga para o campo de ataque. Ronaldo Alves sobe de cabeça. O Eliel briga pela bola ali pela direita. Na chegada do Amarildo, a bola vai para fora. Último toque do jogador do Náutico. Arremesso manual para a equipe do Bugrão. O Eliel olha para o auxiliar e fala: valeu, hein, Pio. Forte o chute do Iago, né? Ele trouxe para a perna direita, conseguiu a batida cruzada. A boa defesa do Perry. E agora o Guarani vai tentando em algumas jogadas dar aquela segurada para fazer o tempo passar. 36,5, Carlão, Terlan e Iago. O Persson, que era o destaque no meio campo, foi embora. Cansou, né? Não aguentou. Fez uma grande partida. O Eduardo Persson se torna uma ótima
alternativa aí pro técnico Daniel Paulista, aquele volante mais com qualidade, que faz bem a transição, cansou, fez um grande jogo. E o Iago para dar velocidade, e está dando certo. O Guarani já fica um pouco mais com a bola, já consegue respirar, dar um desafogo pro sistema defensivo. Olha lá, vai matar o jogo. Com o Iago, saiu na grande área, na frente do goleiro, foi pra finta, o zagueiro chegou por baixo para fazer o corte. Iago perdeu, desperdiça mais uma oportunidade clara de gol para a equipe do Guarani, Pio. Claríssima, impressionante, né? O Iago correu ali 20 metros e aí na hora da definição o zagueiro do Náutico chegou primeiro. O Timbu pressiona e o Guarani pede uma chance atrás da outra. Inclusive, tá mandando aqui no WhatsApp da CBN Campinas o Flávio Crestan. Meu Deus, o Guarani tá louco para entregar a paçoca. Acaba, pelo amor de Deus. O Iago perdeu um gol mais perdido que aquele do Ronald. Mais do que o do Ronald. O Ronald tinha um zagueiro entre ele e o gol ainda. Dessa vez sim ali o Iago, o goleiro. Mas ele adiantou demais a bola, né? Desperdício, uma chance incrível. O Iago, atacante do Guarani, que ficou caído. O Iago ficou caído. Na dividida, Na dividida sentiu. E tem um jogador do Náutico caído também lá no ataque do Náutico. Me pareceu o Jean Carlos. Vamos ver. Daqui a pouquinho a gente confunde. Pois é. Departamento médico em campo, não só é departamento médico em campo, passagista tá ali, mas os maqueiros também, para retirarem o Iago do gramado. Cabelo, uma vez eu tava jogando bola ali na FEPASA e o rapaz até ficou chateado comigo. Era aquele jogo, como que é, 10 minutos ou 2 gols. Aí a gente teve a chance de matar, o cara finalizou mal, né? Deu aquele famoso raspa né? na mão do goleiro. E aí os caras começaram, eu peguei e falei assim, também caiu no pé do cara errado, né? É o que está acontecendo com o Guarani. As bolas Nossa, ele torceu feio o pé. Torceu feio. As bolas decisivas, elas estão caindo nos pés de jogadores que não são decisivos. Pelo menos até agora não estão mostrando isso. O Iago teve uma grande oportunidade, o Ronald também. O contragolpe está encaixado até para o Guarani matar o jogo. Mas os jogadores de frente estão desperdiçando. E não pode desperdiçar, até porque o Náutico está muito vivo. Agora quem caiu ali foi o Nicolas Careca, bota a mão ali no tornozelo, a bola sobra com o Náutico, o árbitro manda seguir o jogo. 39 minutos desse segundo tempo, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 39 minutos e meio, olha o índio de cabeça, toca na bola, sobra com o Ronald do lado esquerdo, ele já bota a velocidade para ganhar na corrida do Carlão, a bola sobrou lá na ponta canhota, o árbitro para o jogo. Da falta do Ronald em cima do zagueiro da equipe do Timbu, Pio. Forçou um pouquinho, né, para conseguir a passagem, o Carlão reclama ali com o árbitro, não sei do que, porque a falta já tá marcada e agora ele vai mostrar o cartão amarelo, parece pro Daniel Paulista, por reclamação, é pro Daniel Auxiliar. Que tá recebendo ali o cartão amarelo por reclamação. Pois é. Recebeu o cartãozinho amarelo ali, o auxiliar do Daniel Paulista. 40 minutos, o toque CBN marcando, hein? Olha o Timbu, vem pro ataque, chega a zaga do Guarani para fazer o corte. Sobra de bola lá pelo lado direito com o Nicolas Careca. Ele vai segurando a bola, vai prendendo a bola lá pela direita. O Iago tá em campo, tá tudo bem com ele. Vem carregando a bola o Nicolas Careca, tem marcação para cima dele. Ele vai lá do lado direito no escanteio. Aí o jogador joga em cima do Nicolas, a bola vai para fora, o arremesso é do Timbu. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 40 passados deste segundo tempo, reta final de jogo nos aflitos. É a quinta rodada, fechamento da quinta rodada e tá dando bugrão. O placar tá assim, ó. Náutico 0 pro Náutico. Guarani 1 pra equipe do Guarani, central da bola, Marco Guarizo. Finzinho de jogo no Mineirão, 1 para o América, 2 para o Atlético. Na Bolívia, 0 para o Petroleiro, 5 para o Palmeiras. Para o Bugrino, que está chegando agora no planeta Terra, domingo, 4 da tarde, tem derby contra a Ponte. Futebol Globo CBN. 41, segundo tempo, reta final, 1-0 Guarani, vem pra cima o Timbu, toca na bola lá pelo lado esquerdo, chega no campo de ataque, lá na linha de fundo, trabalhou por ali, ficou caído o jogador da equipe do Guarani, também jogador da equipe do Náutico, o jogo tá parado e a falta que favorece a equipe do Náutico, Rafael Pio. E o Nicolas Careca vai se levantando ali, ele fica desesperado, porque se recebe o cartão amarelo, tá fora. Ai, foi, hein?
Foi muita falta. Né? E muito pra cartão. Muito pra cartão. Se ele recebe, um abraço. Mas nada de cartão por enquanto, só a falta pelo lado Ele esquerdo. pode agradecer ao seu Pode. Caio Max até mesmo. domingo, 4 horas da tarde, quando começar o derby, que Pode. é outro jogo. 41:50 tem falta pro Timbu, é lá pela esquerda, tá no bico da grande área do lado esquerdo. Vai todo mundo lá pra grande área. Tá preocupado com os Kozlinski. Torcedor em pé no aflitos. É falta que favorece a equipe do Timbu. Giancarlo tá na cobrança. Todo mundo lá na área. Preparou o cruzamento, vem pelo meio. Sobe a zaga do Guarani para fazer o corte. Ela sobra com o Iago. Ele toca pro Ronald. Na saída de bola, perde a bola. A equipe do Guarani. Vem mais uma vez o Timbu. Faz a abertura lá pela esquerda. Trabalhou o cruzamento na área. Passa por todo mundo. Bola vai saindo, bateu na bandeira do escanteio, não saiu, parou ali no quarto de círculo. Olha só que sinuca que parou a bola. Já sai jogando a equipe do Guarani, lançamento feito pelo lado esquerdo pro Ronald. Na dividida, no corpo, ele perde mais uma vez. Quem recupera vem com ela, Amarildo, pro campo de ataque, abriu pela direita com o Vitor Ferraz. Já se ajeitou por ali, deu um tapa na bola, bico da grande área. Trabalhou o Náutico pra lá, pra cá, preparou o levantamento na área. Sobe a zaga do Guarani pra fazer o corte. Sobra com o Nicolas Careca, lá na direita. Domina no peito, dá um bicão na bola. Ele não quer a bola perto da área. Não quer a bola perto da área, bem isso. Vai tocando a bola mais uma vez o Timbu. 43, segundo tempo, 1-0 Guarani, vai ganhando, vai segurando a vitória Guarani. Vitor Ferraz, lado direito, ajeitou na perna canhota, puxou ali pelo meio, preparou o lançamento, vem bola pra grande área. Sobra de bola, bola batida, subiu, desceu ali na área, errou de novo o lançamento da equipe do Náutico, mas fica com a bola, aluga meio campo nesse momento a equipe do Náutico, um bate e volta, tá muito recuada a equipe do Guarani, Carlão, muito juntada ali na frente da área, tão amontoado ali de camisa verde. O Guarani agora pensa em se defender, os próprios atacantes, né, os caras aí do contragolpe estão muito defensivos, mas olha o Iago aí, Olha o Iago, fez duas fintas, carregou a bola no campo de ataque, deu Ronald aberto pela esquerda, Ronald recebeu, bateu, espalma o goleiro! Lucas Perry fez a defesa, corre para evitar a saída da equipe do Timbu, Pio! A matada foi abrindo a bola, né? E não fechando já para ficar na direção do gol. Aí quando bateu, o Lucas Perry fez a defesa, o Náutico tenta responder rapidinho. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Acesse ciatletica.com.br. Náutico vem pro ataque, lançamento lá do lado direito. O Diogo Matheus só faz a proteção, recebe a falta, o árbitro não deu só arremesso manual. Fala, Pio. Eu fico imaginando, porque quando tem essas faltas para cartão amarelo, o pessoal que tá no banco levanta, ergue os braços. Não, professor! Fico imaginando o Lucão do break. A vontade dele abrir o braço pro Nicolas Careca. Fala, professor, cartão, professor! Professor! Dá cartão pra ele. Professor! Olha o Timbu, chegou, Kozlinski! Defesaça do goleiro do Guarani, mais uma vez, Kozlinski salva a pátria bugrina, manda pra fora, escanteio que favorece o Timbu, Pio. É pelo menos a terceira grande defesa, e foram 5 pelo menos do goleiro do Guarani, o camisa 30, salvando mais uma vez o gol de empate que seria do Náutico. 45 minutos, segundo tempo, escanteio pro Náutico, é lá pelo lado esquerdo, é mais um esquinado, é o nono do jogo que favorece a equipe do Timbu, vem bola pra grande área, autoriza o árbitro, Giancarlo na cobrança, faz o levantamento, vem bola na área, passa por todo mundo, vai sobrando com ele, é o que está jogando para a equipe do Bugre, carrega a bola, não tapa nela, encontrou o Iago ali pelo círculo central do gramado, protegeu, girou o corpo, carrega, tá livre de marcação, o Giancarlo acompanha, ele vem pela meia, faz a finta no primeiro, jogou na frente, correu atrás da bola, invadiu a área, protegeu. Vai lá pelo lado direito, fica com ela, só vai segurando a bola, pois não, Pio? Quando quiser, público, Henrique. Daqui a pouquinho, porque o Iago tá lá na ponta direita, só segurando a bola. 2 jogadores do Náutico vão pra cima dele. E agora ele cai no gramado, pede falta, a bola sai, só dá tiro de meta. Vai lá, Pio. Renda. R$60.620. R$60.620 para um público de R$4.294. Tá tudo mutuado ali naquele meio da arquibancada ali, ó. Eu tô vendo aqui 4.200, 4.300 e a renda 60 mil. Pô, tem ingresso 10 anos só. Pois é a festa da ressaca. Tá vendo? Por isso que 10 anos. R$10. Ótimo.
Vem Timbu, Carlão de Freitas, vamos a 51 minutos, já temos 46, tem mais 5 pro Guarani se segurar. Pressão, muito tempo, o Guarani quando sai pro contragolpe não consegue aproveitar, não consegue ficar tanto tempo com a bola, isso permite o Náutico se recompor e se lançar à frente, mas está muito bem definido, é o Náutico pressionando no desespero, Kozlinski parecendo que tem 6 braços, salvando o Guarani. E quando o Guarani tem a possibilidade ou de matar o jogo ou de ficar um tempo com a bola, dar um desafogo para o sistema defensivo, não consegue. Então vai ser pressão. E a gente torce para que esse ônibus colocado ali na porta do Kozlinski permaneça para o Guarani segurar esse resultado importantíssimo. 47, segundo tempo, toca a bola, o Náutico vem pelo círculo central do gramado, o toque feito ali pelo meio, o Raudinei não consegue domínio, chega para cima dele, o Índio dá um bico na bola, joga lá pro campo de ataque. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Laboratório Sabin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sabin, seus exames em boas mãos. 47,5, segundo tempo, vem Náutico mais uma vez tocando a bola ali pelo meio. Vem pelo lado do Ralf ali, pelo lado esquerdo, puxa pelo meio, ameaça o passe, prefere o toque lá do outro lado. Vem pro campo de ataque o zagueirão Bispo, ajeitou na perna canhota, adiantou demais, chegou por baixo o Iago. Na roubada de bola, o Iago já engatou uma quinta. Lá pelo lado direito, vem pro campo de ataque, cortou pelo meio, buscou a diagonal, ficou à frente, protege a bola. Pede falta e o árbitro para o jogo. Falta que favorece a equipe do Bugrão ali pela intermediária em cima do Iago, que dessa vez segurou bem, prendeu bem a bola, Pio. É isso, agora ele fez certinho, porque eram pelo menos 3 do Náutico contra o Iago, que não tinha opção. Aí ele joga a bola na frente, dá o corpo pro zagueiro, o zagueiro puxa, ele vai pro gramado, a falta marcada e mais alguns segundos preciosos conquistados. 48 passados é o segundo tempo, vamos a 51, reta final, torcedores do Guarani preparando a festa da vitória. Mais uma vitória do Guarani, a primeira fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani não vence fora de casa há quanto tempo, hein, Pio? Daqui a pouquinho você fala pra nós aí, porque faz tempo que não vence fora de casa, hein? Desde do jogo contra o Macaé, dia 1º de março, pela Copa do Brasil. Verdade. Então estamos aí há 60 dias, o Guarani que não vence uma partida fora de casa. Olha o Timbu, vai se defender do campo defensivo, rola a bola ali pelo meio, trabalha a chegada do campo de ataque, vem com o Raudinei, a falta em cima dele, o jogo parado. Não, o árbitro não deu a falta, não, deu sim. Deu a falta que favorece o Timbu no círculo central do campo. Vamos a 49. Vamos chegando a 49 minutos deste segundo tempo, 2 minutos para o encerramento do jogo. O Náutico vem para cima. Último respiro do Timbu. Bola sobra pelo lado direito. Por ali trabalha o Jean Carlos. Toca com o Vitor Ferraz. Jean Carlos já tá com a língua parecendo uma gravata ali. Vem na linha de fundo. Trabalhando mais uma vez a chegada do Amarildo. Brecou, preparou. Levantamento da grande área. Kozlinski. Chegou, tocou na bola. Gol! Náutico! Do Náutico! Encerramento do jogo no finalzinho, Amarildo. Cruzamento da área, o Kozlinski, dessa vez ele saiu estranho na bola. A bola tocada pelo Amarildo pro fundo do gol, empata o jogo. A 49 minutos de jogo, a equipe do Timbu. Cruzamento estranho, bateu em cima do Eliel. O Kozlinski sai procurando a bola, não encontra, a bola toca ali quase que nas costas do Amarildo e vai pra dentro do gol. Empatando o jogo no finalzinho, a equipe do Timbu, Pio. Cabela, sabe o que é tão estranho? Que o Kozlinski, ele fez pelo menos 3 defesaças, assim, daquelas de nível muito difícil. Só que em 3 momentos ele também deu muita bobeira em bolas muito fáceis. Essa foi uma delas e foi fatal, 1-1. Empata o jogo no finalzinho, a equipe do Timbu. Vai terminar o jogo nos aflitos. Que não faz como, né? Teve a chance de matar o jogo, não foi uma vez só, né, Carlão? A bola do Ronald, ou as bolas, né, as jogadas, né, Ronald e Iago foram fundamentais. A do Ronald, principalmente, que o gol estava escancarado. Se bem que o Iago estava frente, 2 chances para matar o jogo. O Guarani não matou, o Náutico pressionou, martelou, não conseguia fazer. Dava a impressão que o Guarani realmente iria levar a vitória. Ainda dá tempo, claro, mas pagou para ver, né, recuou demais e eu já estava com o meu craque do jogo pronto aqui, olha lá, acabou. E o Kozlinski acabou falhando, né? Falhou. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo.
nos aflitos. Náutico. 1 pro Náutico. Guarani. Também 1 pro Guarani. Chegamos com Central da Bola, Marco Guarizo. Central da Castigo Bola. pro Guarani no fim do jogo. Marco Guarizo. Castigo pro Guarani no fim do jogo, empate do Náutico. Vamos no pique, rapidinho. Libertadores, o Galo venceu o América 2-1, Palmeiras venceu o Independente Petroleiro 5-0. Vamos direto ao craque do jogo. Cabelo, seu voto. Eu mesmo assim eu vou no Kozlinski, fez defesas importantíssimas. Abraço, Cabelo. Abraço, até amanhã. O voto de Rafael Pio. Bruno José, o autor do gol do Guarani. Kozlinski, Bruno José, Carlão, você define. Eduardo Persson. Vai sobrar pro âncora, é isso? O comentarista tem peso 2. Vamos tirar o âncora dessa. O Persson colocou a bola na trave, participou do gol e taticamente foi importantíssimo também. Eduardo Persson, portanto, o craque do jogo, eleito pela coordenação de esportes do CBN. Vamos emendar no comentário do jogo, Carlão. Você falava de um primeiro tempo de um resultado justo e esse empate no fim. Que foi justo também, né, Guarizo? Eu acho que até o torcedor do Guarani há de entender. O Guarani recuou demais na etapa complementar, desperdiçou 2 oportunidades claríssimas de matar o jogo, de definir a partida, de trazer os 3 pontos para Campinas. Mas depois de um primeiro tempo tão positivo, tão animador, o Guarani recuou demais, abaixou as linhas, o Náutico tomou conta, colocou bolas na trave e no final acabou fazendo o gol. Castigo porque o Guarani estava segurando, né, conquistando o resultado. O Kozlinski se destacando, mas infelizmente ele acabou falhando na saída e o garoto do Náutico, Amarildo, foi lá e empatou o jogo. Mas no cômputo geral, pelo que o Guarani fez na primeira etapa, merecido a vitória parcial e depois o Náutico conseguiu concluir pelo que fez no segundo tempo. Então, um placar justo de 1-1. Abraço, Carlão. Valeu, Guarizo. Foi um prazer. Tchau, tchau. Abraço, Pio. Só lembrando, Leandro Castan e Matheus Lute que devem estar à disposição para o derby. Guarani 1, Náutico 1. Encerrados os trabalhos da CBN Campinas, em nome da equipe da CBN, Marco Guarizo agradece. Uma boa noite. Oferecimento Companhia Atlética. No mês das mães, presenteie quem mais você ama com saúde e bem-estar. Barbacoa, muito além da carne. Precisando realizar seus exames laboratoriais? Visite o Laboratório Sabin. www.sabin.com